Tudo bem, você está mergulhando no oceano, observando corais e peixes coloridos, quando de repente, uma enorme sombra aparece logo acima de você. Você olha para cima e vê uma criatura enorme se aproximando. Sua boca parece um abismo escancarado. Relaxe, apenas fique parado e tudo ficará bem. Este Leviatã é um tubarão frade, um dos monstros marinhos assustadores, mas que não é capaz de fazer mal a ninguém. Os tubarões frades são filtradores, assim como as baleias de barbatanas. Eles abrem sua grande boca para engolir o plâncton e nem mesmo têm dentes. É tarde da noite na selva da América Central. Você está na selva para observar pássaros e ouve o bater de asas. Empolgado, você olha atentamente através de seus óculos de visão noturna e avista um de seus piores pesadelos. Não grite, você vai assustá-lo. É um morcego de rosto enrugado, perfeitamente inofensivo, e não está interessado em você. Esses morcegos são frugívoros, e as rugas em seus rostos permitem que coletem pedaços de frutas e suco para um lanchinho mais tarde. A propósito, seu nome em latim, Centurius Senex, foi em função da sua semelhança com humanos de 100 anos. Caminhando por um parque nacional do Nepal, você decide lavar o rosto no rio nas proximidades. Talvez congele de terror. Um crocodilo está olhando diretamente para você, a não mais do que alguns metros de distância. Ele levanta o focinho acima da água e você expira em alívio. É um gavial. Esses répteis têm um focinho longo e estreito, que lhes permite capturar peixes com eficiência e, ao mesmo tempo, os proíbe de caçar qualquer outro tipo de presa. Embora ainda carnívoros, os gaviais são muito tímidos e irão se afastar ao ver os humanos. No momento, não existem mais do que 1000 desses crocodilianos em todo o mundo. Então, deixe ele em paz, especialmente se for uma fêmea gavial. Você cava no seu quintal e percebe que algo está se movendo na pá. Você dá uma olhada mais de perto e larga a ferramenta horrorizado. Uma pequena criatura parecida com um alienígena hostil está fugindo para alguma toca no chão. Não se preocupe, é apenas uma toupeira nariz de estrela. Essas criaturas têm um focinho peculiar que parece ter sido explodido por dentro. Seus olhos são pequenos e fracos, então a estrela em seu nariz as ajuda muito a se mover e procurar comida. Ela está sempre em movimento, tocando tudo em que os tentáculos podem alcançar, como se fossem minúsculos dedos. Oh, você está se banhando no oceano de novo! Bem, olhe para a direita. Há um verdadeiro tubarão cheio de dentes vindo em sua direção. Não entre em pânico. É apenas um tubarão-touro, ou tubarão cinza. Nada de touro nem tubarão perigoso. É apenas um tubarão comedor de peixes que nada lentamente nos mares e persegue sua presa de vez em quando. Não houve relatos de ataques a humanos, mas ele ainda tem fileiras de dentes afiados. Então não tente tocá-lo, por precaução. Pode parecer calmo, mas você não quer conferir seus dentes. Quer? Ok, do oceano ao deserto. Você está na Austrália e anseia por um pouco de água. Você escolhe um local provável e começa a cavar o chão. Quando tropeça em uma criatura direto das profundezas do fundo do poço, toda coberta de espinhos. Ela olha para você com desconfiança e foge, porque é apenas um diabo espinhoso. Apesar do nome sinistro, este lagarto é inofensivo para os humanos. As protuberâncias semelhantes a chifres na sua pele o protegem contra predadores e aves de rapina. Os espinhos são duros, mas desde que você não os toque, tudo ficará bem. Agora, se você tem aracnofobia, isso não vai acalmá-lo, mas a aranha-chicote ou amblypígio, que você pode encontrar nas Américas do Norte e do Sul, bem como na Ásia e na África, tem mais medo de você do que você deve ter. Diga isso a si mesmo. Essas criaturas de pesadelo não têm ferrões e nem mordem quando ameaçadas. O pior que elas poderiam fazer, e apenas se você as encurralasse, por que você faria isso? É picar você com as patas dianteiras, deixando pequenas marcas de punção no seu dedo. Muitas pessoas até as mantêm como animais de estimação, e elas são bastante afetuosas com seus donos. Pois é. Se você alguma vez topar com uma toca onde tem uma criatura sem pelos e com dentes grandes espiando, apenas não se preocupe e deixe estar. Os ratos toupeira pelados são os gatos pelados canadenses entre os roedores. Eles são parentes próximos dos ratos toupeira, mas não têm pelos. E eles são fascinantes também. Como vivem inteiramente no subsolo, são quase totalmente de sangue frio, mas podem se ajustar a qualquer temperatura externa. E sua pele enrugada e flácida não sente nenhuma dor. Então, alfinetes e espinhos, assim como dentes afiados, não os assustam. Você está mais uma vez perdido na selva, desta vez em Madagascar.
Pobre de você! A noite caiu e você busca abrigo, mas quando pensa que encontrou uma árvore adequada para construir uma barraca, você congela de terror. Uma mão negra de dedos longos aparece no galho de uma árvore logo acima de você, e 2 enormes olhos amarelos estão olhando para você. Então, você vê um rosto peludo e percebe que é apenas um parente do lêmure, mais precisamente um aie-aie. Esta criatura é nativa de Madagascar e só sai à noite, então você tem sorte em vê-la. Esse bichinho desempenha o papel de pica-pau nas florestas tropicais. Bate nos troncos das árvores em busca de insetos e usa seus dedos longos e enrugados para alcançar lá dentro. Cansado de ter medo, você busca o caminho de casa, mas seus horrores ainda não acabaram. Há uma grande cobra vermelha e branca em seu caminho. Ela sibila e fica esperando que você se mova. Você acha que é uma cobra coral, um tipo venenoso e muito perigoso. Você para no meio do caminho e só quando ela finalmente se afasta, você percebe que era na verdade uma falsa coral. Elas frequentemente imitam o padrão de cobras venenosas, não apenas da cobra coral, para se protegerem de predadores. Ainda assim, se você não é um especialista em cobras, é melhor manter distância. Ok, esta criatura vai infestar seus sonhos mais sombrios. Milípede gigante africano. É grande, é preto brilhante e tem centenas de patas minúsculas e rastejantes. E, no entanto, se tivesse olhos arregalados, poderia ser até fofo. Talvez seja por isso que tantas pessoas os mantêm como animais de estimação. Isso e porque geralmente vivem até 10 anos. Os milípedes gigantes realmente não podem morder. Sua única defesa é se enrolar em uma bola compacta e secretar um líquido irritante pelos poros de sua pele. Se por acaso você tocar nesse líquido, não esfregue nos seus olhos ou nariz, pois ele é bastante desagradável. A aranha Golias, comedora de pássaros, é outro animal de estimação assustador. Não é perigoso para os humanos, apesar de parecer o seu pior pesadelo. É uma das maiores aranhas do mundo e, como o próprio nome indica, às vezes caça pequenos pássaros para se alimentar. Mas eles não fazem parte de sua dieta regular. A aranha prefere vermes e anfíbios. No entanto, certifique-se de não assustá-la. Ela pode picar ou soltar pelos em autodefesa. A picada é semelhante a uma picada de vespa, e os pelos podem causar uma irritação severa na pele. Mas este gigante gentil é muito tímido e irá rastejar para longe ao ver você. Oh, amigo! A outra cobra se aproximando de você, e rápido! Você está prestes a se virar e correr quando vê uma forma corpulenta de 8 patas cortando o caminho da cobra e saltando sobre ela. É outro aracnídeo, e parece ainda mais assustador do que a cobra. É uma aranha camelo. Não é bem uma aranha, nem um escorpião. Essas criaturas pertencem a uma família separada e se tornaram inspiração de muitas lendas urbanas, mas na verdade elas não são venenosas. Claro, elas podem picar e suas mandíbulas são muito poderosas, mas as aranhas camelo não podem fazer muito mais do que isso a um humano. Elas se escondem na areia, em tocas para saltar sobre lagartos invertebrados e, sim, até mesmo cobras desavisadas. E agora, imagine um inseto pílula. Não é exatamente uma beleza, mas como é pequeno, está tudo bem. Mas e se fosse 10 vezes maior? Não, definitivamente não está bem. Mesmo assim, tal criatura existe e é um isópodo gigante. Felizmente, ele se esconde em águas profundas, escuras e frias, então nunca aparecerá no seu quintal. Os isópodos gigantes podem atingir mais de meio metro devido a algo chamado gigantismo do fundo do mar. Essas criaturas que vivem nas profundezas têm que suportar uma grande pressão de água, temperaturas extremamente baixas e comida escassa. Então seu metabolismo fica mais lento. Os isópodos não se movem muito e, na maioria das vezes, ficam apenas esperando até que algum pequeno crustáceo rasteje ao seu alcance para que possam mastigá-lo. E embora pareça um caos de muitas pernas visto de baixo, um isópodo gigante não pode machucar você, mesmo se quisesse. Você pode até acariciá-lo se quiser. Era o verão de 1949. O jovem geólogo Vadim Kolpakov estava em uma missão na Sibéria para desenhar o mapa geológico da área. Durante o trabalho, ele se deparou com algo tão misterioso e extraordinário que continuaria a intrigar os especialistas décadas depois. Embora agora seja mais conhecida como a Cratera Patonsky, os moradores a apelidaram de Ninho da Águia de Fogo. Provavelmente porque se parece com um ninho de pássaro gigante no topo da colina. Mas o que estava escondido dentro dela seria a descoberta mais surpreendente e desconcertante. Bem,
se você pudesse chegar perto o suficiente para descobrir seus segredos. Segundo os habitantes locais, até os animais selvagens têm medo de se aproximar. Kolpakov começou a caminhar lentamente na direção dela. De longe, parecia de fato um ninho de pássaro gigante. Quanto mais perto ele chegava, maior se tornava. A cratera parecia ser recente, também estava deserta. As árvores não cresciam nas encostas desta estrutura natural e os ventos não carregavam o solo suficiente para possibilitar o crescimento das plantas. Quanto aos animais, nenhum à vista. Ele subiu até o topo e descobriu algo inacreditável. Era tão quente que ele sentia o suor escorrendo pela testa. Era como se ele estivesse perto do fogo. Seu primeiro pensamento foi de que se tratava de algo vulcânico. Quando olhou para baixo, se deparou com um monte perfeitamente circular no meio. A protuberância redonda no centro da cratera tinha quase a altura de uma torre de energia. Coisas assim não surgem em vulcões, mesmo nos extintos. E não há ninguém por aqui que possa ser ligado a essa formação peculiar. Incapaz de desvendar a estranha forma daquele lugar ruim, Kolpakov voltou para casa e contou a todos sobre sua descoberta. O que antes era uma anomalia local, logo se tornaria um mistério mundial. Toda a comunidade científica começou a estudar e apresentar teorias. Muitos especialistas concordam que deve ter sido obra de um meteorito. Então, inúmeros testes foram feitos para ver se o impacto de um meteorito poderia criar essa estrutura de monte duplo. As descobertas. A cratera foi provavelmente formada por um objeto em queda, um tanto esférico, feito de um material denso que só poderia existir no espaço. Mais experimentos descobriram que não foi apenas um objeto caindo do espaço, e sim dois. Quando o primeiro meteorito atingiu a Terra, ele explodiu e formou a cratera. Então, o segundo objeto o seguiu, mas foi desacelerado pelo primeiro impacto e afundou profundamente no solo. Mas outros se opuseram, alegando que meteoritos não podem voar um atrás do outro e atingir o planeta exatamente no mesmo local. Com tantas perguntas ainda sem resposta, mais especialistas vieram à taiga siberiana para tentar resolver o mistério. Um deles estudou anéis de árvores e coletou amostras de madeira. Se descobriu que a cratera provavelmente surgiu há cerca de 300 anos. Também se descobriu que a vegetação neste local crescia muito mais rápido do que o normal. Após descartar outros fatores que impulsionam o crescimento, como melhor formação do solo e mais sol por algum período, a única suposição que sobrou foi radiação. Sim, os especialistas sabiam que, quando expostas a altas doses de radiação, as árvores e plantas crescem mais rapidamente. No entanto, os níveis de radiação na cratera e ao redor dela eram baixos. Em algum momento dos últimos 300 anos ou mais, deve ter havido material radioativo na área. Seria uma rocha espacial? Um tipo único de vulcão? Muitas teorias e nenhuma conclusão. As expedições continuam até hoje em busca de respostas. E aí, pesquisando sobre animais na internet? Bem, muitas pessoas acreditam que os caracóis são apenas lesmas com conchas, mas embora eles sejam parecidos, são espécies totalmente diferentes. As lesmas não precisam de nenhuma concha protetora, já que todos os seus órgãos internos são bem internos, ficam dentro de seus corpos gosmentos. Elas conseguem impulsionar seus próprios corpos para entrar em locais de difícil acesso, como debaixo de um tronco de árvore, dentro de frestas muito pequenas ou até na biblioteca, fingindo estarem estudando para uma prova. Os caracóis, por sua vez, são firmemente conectados às suas conchas e não conseguem sobreviver sem elas. Ao contrário dos caranguejos eremitas, que trocam de concha à medida que crescem, os caracóis já nascem com uma concha presa às costas. Os filhotes deles são lindinhos, com aquelas bolhas frágeis e translúcidas que vão se calcificando e se tornando mais duras com o tempo. Fofo. Muitos dos órgãos internos dos caracóis ficam dentro da concha também. Então, se ela for amassada ou quebrada, o animal provavelmente não sobreviverá. Mesmo assim, um caracol consegue reparar pequenos arranhões e rachaduras na concha, com a ajuda de proteínas e do cálcio excretado por seu manto. As tartarugas são muito parecidas com os caracóis nesse sentido, pois ao contrário do que muitos pensam, elas não conseguem deixar seus cascos para trás. O casco de uma tartaruga é parte integral de seu corpo, e apesar de esse réptil ser capaz de esconder sua cabeça e suas patas dentro dela para se proteger de predadores, seu esqueleto é fundido com aquele casco duro. Assim como o esqueleto de qualquer outro animal, o dela cresce com o seu corpo.
Os koalas comem só folhas de eucalipto, mas existem mais de 600 tipos diferentes delas. E os koalas comem 30, ou seja, só 5% do que está disponível no cardápio. Então, é preciso ter uma árvore de eucalipto bem específica para alimentar um koala mais exigente. Essas adoráveis criaturas também têm uma coisa em comum com os gatos domésticos. Elas dormem de 18 a 20 horas por dia. Os ursos polares não são totalmente brancos. A pele deles, que fica debaixo daqueles pelos todos, é preta. Eles precisam da cor branca para se camuflar durante suas caçadas. A cor preta absorve o sol melhor do que qualquer outra, enquanto a pelagem branca não bloqueia a luz solar. Os raios passam diretamente por ela. De certa forma, a pelagem dos ursos polares é transparente. Existe um mito de que cães e gatos enxergam o mundo em preto e branco. Na verdade, eles apenas não conseguem distinguir algumas cores. Ninguém sabe ao certo como os cachorros enxergam. Alguns pensam que eles só veem duas cores, que podem ser azul e amarelo, até onde sabemos. Mas eles conseguem ver tons de outras cores melhor do que as pessoas. E os gatos têm uma visão noturna maravilhosa. Eles precisam de 7 vezes menos luz do que um humano para enxergar no escuro. Antes, acreditava-se que as girafas fossem mudas, mas recentemente descobriu-se que elas emitem sons de baixa frequência à noite, para se comunicar entre si. Durante o dia, elas não dizem uma só palavra e alertam umas às outras sobre algum perigo de um jeito inusitado, mexendo suas sobrancelhas bem desenvolvidas. Mexendo as orelhas. À noite, certamente é difícil enxergar as sobrancelhas, então elas começam a falar de verdade. Enquanto ainda estamos falando sobre as girafas, vamos comentar que esses animais dormem muito mais que meia hora por dia, mas provavelmente não tanto quanto você dorme. O padrão de sono delas é bem típico. Após monitorar uma manada de girafas, pesquisadores descobriram que elas dormiam à noite e tiravam pequenas sonecas à tarde. No total, cada girafa dormia cerca de 5 horas por dia. As gaivotas podem beber água salgada. Há glândulas excretoras de sal perto dos olhos delas, que purificam a água salgada muito rápido. E os resíduos salgados saem pelas narinas dessa ave. Sim, você adivinhou. Focinho salgado. Os pinguins de Adélia são muito românticos. Eles só têm um parceiro para a vida toda. O macho precisa dar uma pedra para a fêmea se quiser criar uma família. Podemos dizer que a tal pedra é como uma aliança de casamento. Assim como os humanos, porém a fêmea pode recusar o presente. E por falar em amor, as raposas também são românticas. Os machos são bons pais e maridos. Eles dedicam suas vidas a seus entes queridos, cuidam das fêmeas e até catam pulgas de suas pelagens. As raposas macho melhoram suas tocas e participam ativamente da criação de seus filhotes. Os golfinhos conseguem dormir com um olho fechado e o outro aberto. Metade do cérebro sonha e descansa, enquanto a outra metade monitora atentamente o ambiente para se proteger do perigo. Como eu queria ter esse cérebro quando preciso participar de reuniões e aulas chatas. Ei, eu não disse nada, hein? Além disso, os golfinhos controlam suas respirações manualmente. Eles podem até se afogar se o cérebro inteiro adormecer. As lontras marinhas são os dorminhocos mais fofos de todos os animais. No verão, por causa do calor, elas passam o tempo todo dentro d'água. Elas nadam de costas e dormem nessa posição. Os filhotes dormem em cima da barriga da mãe. E 2 adultos ficam de mãos dadas para não serem levados pela correnteza. Os avestruzes não enfiam suas cabeças na areia quando se sentem ameaçados. Na verdade, eles nem enterram suas cabeças. Esse mito se espalhou graças àquele famoso ditado: enterrar a cabeça na areia como um avestruz. Na vida real, os avestruzes precisam cavar buracos na areia para colocar seus ovos, pois são aves que não voam. Para garantir que os ovos serão aquecidos de forma igual, os avestruzes abaixam suas cabeças para virá-los de vez em quando. Mas essas aves continuam tendo uma mentalidade de fuga. Quando enfrentam alguma ameaça, podem se jogar no chão e ficar totalmente imóveis, fingindo não estarem vivas. Segundo um mito bem popular, os tubarões só conseguem respirar enquanto estão se movimentando, pois o nado os ajuda a empurrar a água para suas guelras. Apesar de muitos tipos de tubarões funcionarem desse jeito, diversos outros, como os tubarões enfermeiros, não precisam nadar para bombear a água rica em oxigênio para suas guelras. Por falar nisso, todos os tubarões não têm bexigas natatórias. Então, se pararem de nadar, provavelmente afundarão. Mas, por sorte, o corpo de um tubarão não pode ser comprimido. É por isso que descer ou subir como um jato não traz problema algum para eles.
Cientistas japoneses tocaram gravações de áudio para gatos, para provar que eles são mesmo indiferentes. Nessas gravações, os donos dos gatos os chamavam pelo nome. As pupilas dos bichanos se dilatavam e eles mexiam suas caudas, patas ou orelhas. Os gatos ouviam as pessoas, mas raramente respondiam. Tudo isso por causa da evolução. Os gatos se aproximaram das pessoas porque se sentiam atraídos pelos ratos que comiam grãos. Eles viviam perto das pessoas, mas jamais se deixaram domar. Mesmo assim, nós ainda continuamos alimentando todos eles. As aves são os únicos dinossauros sobreviventes. Elas evoluíram a partir dos terópodes, aqueles dinossauros que corriam sobre duas patas. Sim, o Tiranossauro Rex é um parente distante das galinhas, dos avestruzes e até dos beija-flores. Na verdade, os flamingos são brancos. A ave fica rosa por causa do beta-caroteno. Esse pigmento é encontrado na alga e no camarão que o flamingo come. Você também consegue mudar a cor da sua pele, sabia? Se comer muitas cenouras, sua pele ficará levemente alaranjada. Isso acontece por causa do alto teor de beta-caroteno presente nesse legume. Marinheiros do mundo todo já falaram sobre o polvo gigante que encontraram em suas viagens. Por muitos anos, os cientistas acharam que esses monstros de longos tentáculos eram apenas um mito. Mas em 2014, a primeira foto de um polvo gigante foi tirada. Eles existem mesmo. Cientistas registraram um animal que chegou a atingir 13 metros. Os mosquitos, de fato, picam algumas pessoas mais que outras. Os humanos mais apetitosos são os de tipo sanguíneo O. Outra coisa, esses insetos têm uma ótima visão. Eles são atraídos por cores verde, preta e vermelha. Então escolha a sua roupa com sabedoria antes de ir acampar. Sabia que é possível colocar um tubarão em transe por 15 minutos? Para conseguir essa proeza, você precisa apertar o focinho desse animal perigoso com a mão. Esse tipo de hipnose é chamada de mobilidade tônica e acontece graças aos receptores que ficam no focinho do animal. Quando são apertados, eles enviam muitos sinais e o cérebro do tubarão não consegue processar todos. O que não ensinaram é como se aproximar o suficiente de um tubarão a ponto de apertar o focinho dele. Essa informação é de suma importância, você não acha? Os elefantes não têm medo dos ratos propriamente ditos, mas esses animais gigantes têm visão ruim e se movimentam muito devagar. É por isso que eles podem se assustar com um passarinho ou qualquer outra criatura como um rato que passar feito um relâmpago por eles. É só susto, nada mais. O camaleão consegue mudar de cor, mas não faz isso para se camuflar. A mudança de cor ajuda o animal a regular sua temperatura e a se comunicar com seus companheiros. Quando a maioria dos cães fica ofegante, pendura a língua para fora da boca. É por isso que muitas pessoas acham que é assim que eles suam. Na verdade, as glândulas sudoríparas dos cachorros ficam em suas patas. Além disso, há outras glândulas sudoríparas espalhadas por seus corpos. Os cães ficam ofegantes para evaporar a umidade de suas passagens nasais, línguas e da parede dos pulmões. Isso também os ajuda a resfriar o corpo. Você pode deixar as vespas em paz, mas não confie que elas farão o mesmo. As abelhas respeitam os territórios humanos, então se você não as incomodar, elas não picarão. Já as vespas são tão mal-humoradas que podem picar você, mesmo se estiver apenas passando perto do ninho delas. Credo, que insetozinho encrenqueiro! Seu cérebro aumentará cerca de 2% de tamanho se você se aventurar no espaço. Sob a gravidade normal, acredita-se que o fluido no cérebro desça naturalmente quando estamos em pé. Mas há evidências de que a falta de gravidade impede isso. E é por isso que o fluido se acumula no cérebro e no crânio. Enquanto um ramalhete de flores pode ser cheiroso para você, há pessoas com cacosmia que discordam. Elas percebem todos os cheiros como algo fedorento. Falando nisso, de todos os sentidos que temos, o olfato é o mais apurado. Lembramos de 65% dos cheiros depois de um ano e apenas 50% do que vimos nas últimas 3 semanas. Também temos um nariz novo a cada 28 dias, pois as células dele são renovadas a cada 4 semanas. Nós não sentimos cheiro quando dormimos. Bem, é claro, a menos que não tomemos banho há um tempo. O olfato adormece junto conosco, por isso é quase impossível sentir um vazamento de gás à noite. Enquanto dormimos, podemos confiar apenas nos sons, pois o sono pode ser interrompido por um barulho. Quase metade de suas papilas gustativas terá desaparecido quando você completar 60 anos. Então, pode ser que finalmente comece a comer brócolis nessa idade. O sentido do olfato também fica menos aguçado conforme se envelhece. Quanto ao paladar, mais uma vez, confiamos principalmente no nosso olfato, uma vez que ele nos ajuda a sentir até 95% do sabor. Sem o olfato, seria difícil distinguir uma maçã de um nabo.
Ao tossir, você solta o ar a cerca de 100 km por hora. Ei, multa gravíssima por ultrapassar o limite de velocidade. Soluçar é um processo de 2 etapas. Primeiro você puxa muito ar por causa de um espasmo muscular e então, pá! As vias respiratórias fecham, o ar fica bloqueado e o famoso som sai. Precisamos dos ouvidos não apenas para ouvir, mas também para ter equilíbrio. Nosso sistema vestibular fica no ouvido interno. Os canais dele contêm fluido e sensores minúsculos que ajudam a manter o equilíbrio. A propósito, os ouvidos têm ossos. Esses são os únicos que nunca crescem. Podemos ouvir graças a esses rapazinhos, pois eles transmitem vibrações sonoras. Os médicos o chamam de cadeia ossicular. Ela é composta pelo martelo, pela bigorna e pelo estribo, que são partes integrantes do ouvido médio. Nossas orelhas continuam crescendo ao longo da vida. Elas também suam, e a cera é, na verdade, o tipo de suor que produzem. Aliás, o nariz também não para de crescer. Talvez por causa de tantas mentiras. O coração é o único músculo que nunca se cansa. A aorta é enorme. Seu diâmetro é quase tão grande quanto o de uma mangueira de jardim. Todos os ossos do nosso corpo estão conectados uns aos outros, exceto o hioide, que não se articula com nenhum outro. Esse osso serve de suporte para sua língua e é um dos mais raros de quebrar. Se você fica com os olhos vermelhos nas fotos, põe a culpa no reflexo da luz. O flash salta dos capilares da sua retina, criando esse efeito. Quanto aos olhos, a câmera mais incrível até agora tem 200 megapixels. O olho humano tem 576. É por isso que o pôr do sol fica muito melhor ao vivo do que nas fotos. Uma montanha-russa realmente joga e espalha seus órgãos. Quando você sente que seu estômago está caindo, ele realmente está se virando dentro do seu corpo. Os lábios são muito mais sensíveis do que os dedos. Com cerca de 1 milhão de terminações nervosas, eles são 100 vezes mais sensíveis do que as pontas dos dedos. Ranhuras e sulcos tornam nossa impressão labial única, assim como as impressões digitais. Elas também não mudam ao longo da nossa vida. Aliás, a impressão da língua também é única. Embora todas as pessoas na Terra tenham um cheiro absolutamente único, gêmeos idênticos têm o mesmo cheiro. Deve ser porque eles possuem genes idênticos. Normalmente, perdemos cerca de 50 a 150 fios de cabelo por dia. A vida média de um cabelo é de 5 anos. E assim que um velho se despede de seu couro cabeludo, um novo começa a crescer imediatamente. Você carrega no seu corpo bactérias suficientes para encher uma lata. Elas representam cerca de 1,5 a 2 quilos do seu peso, o que representa 2% do seu peso total. Ainda assim, a maioria delas é de resíduos do nosso corpo. Um ser humano tem cerca de 20 mil a 25 mil genes. Parece impressionante, não é? Bem, os flocos de milho possuem mais genes do que nós. Finalmente trata-se de sofisticação, não de quantidade. De qualquer forma, flocos de milho, 1. Humanos, 0. Somos formados por muitos elementos químicos, incluindo ferro. A quantidade dele em nossos corpos é suficiente para produzir 3 pregos, cada um com 2,5 cm de comprimento. O carbono que temos pode ser usado para fazer 900 lápis. Nossas penas podem ser aproveitadas para fazer canetas de pena. Espere, penas são dos pássaros. Deixa pra lá. Nosso fígado tem um superpoder de regeneração se parte dele for removida. Ele pode voltar ao tamanho de que seu corpo precisa. A gordura ajuda nosso corpo a consumir vitaminas, tais como A, D, K e E, que podem ser absorvidas adequadamente somente quando dissolvidas nela. Temos gordura suficiente para produzir 7 barras de sabão. Não tente fazer isso em casa. Quando estamos acordados, nosso cérebro pode produzir energia suficiente para ligar uma lâmpada elétrica. Ele tem 10 watts de potência. Nossos umbigos têm uma enciclopédia animal dentro deles, com uma gama de cerca de 70 bactérias diferentes. Algumas delas também podem ser encontradas no solo do Japão e até mesmo nas calotas polares. Nossos corpos realmente brilham. De qualquer forma, não conseguimos ver isso a olho nu, pois a luz que emitimos é 1000 vezes menos intensa do que o nível mínimo que podemos perceber. Falando nisso, a cor carmim, usada nos blushes e batons, é uma tintura vermelha feita de besouros triturados. Eca! A saliva ajuda a sentir o sabor da comida. Nossas papilas gustativas ficam prontas para perceber o gosto apenas quando o alimento é dissolvido pela saliva. Um cílio surge e dura por apenas 150 dias.
O recordista mundial tinha cerca de 7 centímetros de comprimento. Os cílios também são lar de pequenos ácaros. Piscamos cerca de 4.200.000 vezes por ano, pelo menos uma vez a cada 8 segundos. Seria legal se recebêssemos 1 centavo por vez. Ganharíamos mais de $100 por dia. Pode parecer loucura, mas nossos ossos são mais fortes do que muitos materiais de construção. 16 centímetros cúbicos de osso humano podem suportar cerca de 8.600 quilos, o que o torna 4 vezes mais forte que o concreto. A única coisa que deixa nosso tipo de sangue diferente é o açúcar. Os tipos A, B e AB têm açúcares, enquanto o O não tem nenhum. Isso faz dele perfeito para ser doado. Não ter açúcar não deixa o tipo O menos doce. Na verdade, ele atrai os mosquitos ainda mais do que os outros tipos de sangue. Existem apenas 8 tipos de sangue humano, enquanto as vacas têm 800 e possivelmente mais. Tipo assim, mu positivo e mu negativo? Nossas unhas das mãos crescem muito mais rápido do que as dos pés, que se desenvolvem a uma velocidade quase 4 vezes mais devagar, pois sofrem menos danos. Mesmo que a gente tropece com frequência, os hematomas geralmente não duram muito. As unhas não nos ajudam somente a pegar pequenos objetos aleatórios e tirar o papelzinho dos adesivos. Se você não tivesse essa estrutura rígida para tocar, não conseguiria segurar qualquer coisa com firmeza. Poucas pessoas conseguem realmente digerir o leite. A questão é que existe uma enzima especial, vamos chamá-la de uma pequena ajudante, que quebra os açúcares dele. Quando as pessoas crescem, elas ficam sem essa enzima. Esse açúcar é chamado de lactose. Então, adultos que não conseguem digeri-lo são intolerantes a ele. 68% da população mundial não consegue digerir o leite. Se você está dormindo, isso não significa que todo o seu corpo esteja descansando. Na verdade, às vezes, seu cérebro tem que trabalhar ainda mais nesse período. Ele precisa processar milhares de informações, e os relatórios geralmente levam muito tempo. Os humanos não conseguem realizar várias tarefas de uma vez. Precisamos de um tempo para mudar de uma para outra. E se tentarmos resolver várias coisas simultaneamente, isso não será produtivo. Experimente isso. Levante o pé direito e comece a girá-lo no sentido horário. Tente escrever o número 6 com o dedão do pé para cima. Agora confira a direção do movimento do seu pé. Ele está se movendo na direção oposta, porque para escrever o número 6, você precisa fazer um movimento no sentido anti-horário. Na verdade, leva um pouco mais de tempo para começar um novo hábito. Não é 100% verdade que 18 ou 21 dias são suficientes, como muitas pessoas pensam. Esse processo pode levar até 254 dias. Mas em média são necessários 66 dias para que um novo hábito se torne automático. Uau! Apenas um fio de cabelo pode suportar cerca de 85 gramas. Em média, uma pessoa tem aproximadamente 150 mil fios. E quando o seu cabelo trabalha em equipe, ele consegue suportar cerca de 13 toneladas e meia. Ou seja, 2 elefantes, sem contar os amendoins. Seu cérebro gera uma quantidade de eletricidade que seria o suficiente para acender uma pequena lâmpada, se você pudesse descobrir como. Não dói cortar as unhas ou o cabelo, pois a única parte que é viva fica sob a pele. Além disso, as unhas crescem mais rápido no verão do que no inverno, mesmo em lugares onde não há muita diferença entre as estações. Além disso, as unhas crescem mais rápido na mão que você escreve, provavelmente porque a usa com mais frequência e isso as estimula. Parece que o dedo mínimo é fraco, mas isso não é verdade. Sem ele, você perderia 50% da força da mão. Ele geralmente trabalha junto com o dedo anelar para dar força. Os outros 3 são mais para pegar coisas. Ah, e assim como as impressões digitais, sua língua também tem uma impressão única, mas você não pode usá-la para desbloquear o telefone. Pelo menos não ainda. Além disso, sua língua tem muita gordura. Se você engorda, ela também. Existe ácido no estômago e ele decompõe a comida. E é tão forte que poderia corroer um pedaço de madeira. O comprimento total de todos os vasos sanguíneos de um adulto é de cerca de 160 mil quilômetros. Isso equivale a 4 voltas no Equador. Durante a vida, você produz saliva suficiente para encher 2 piscinas. Nossos ancestrais precisavam de arrepios para levantar os pelos do corpo e assustar os inimigos. Não precisamos mais disso, mas ainda temos essa sensação, pois ainda não evoluímos o suficiente para nos livrarmos desse recurso. Agora você provavelmente nunca percebeu, mas na maioria das vezes só respira por uma narina de cada vez. A cada poucas horas, elas trocam de função.
É por isso que apenas uma narina fica entupida quando você está gripado. A maioria das pessoas pensa que tem 5 sentidos, mas isso não é verdade. Os cientistas ainda não sabem bem, mas acreditam que são mais de 20. Além da visão, audição, tato, olfato e paladar, há os do tempo, fome e sede, e também o da propriocepção, a sensação de onde seu corpo está no espaço. O cérebro nem sempre sabe dizer a diferença entre felicidade extrema e tristeza intensa. Ele percebe que você está tendo uma emoção muito forte, mas às vezes fica um pouco confuso. É por isso que você pode chorar quando está muito feliz. Seus olhos ficam do mesmo tamanho por toda a vida, mas seu nariz e orelhas, não. Isso é tão estranho. Antigamente, todos os humanos tinham olhos castanhos. Outras cores se desenvolveram como resultado de uma mutação aleatória. Os cientistas acreditam que, enquanto os primeiros humanos apareceram na Terra há cerca de 6 milhões de anos, a primeira pessoa de olhos azuis surgiu há apenas 10 mil anos. Então é bem provável que todas as pessoas de olhos azuis do planeta tenham o mesmo ancestral, tio João. Todos os ossos do corpo humano estão conectados uns aos outros, exceto um, o hioide. Tem forma de U e fica localizado na base da língua, mantendo-a no lugar. Os ossos são mais fortes que o aço. Um forte e saudável poderia, em teoria, suportar o peso de 5 picapes. Ainda assim, eles não são a parte mais forte do corpo. Isso fica para o esmalte dos dentes. Ele é feito de vários materiais diferentes que o tornam resistente a danos. Os dentes vivem muito, até centenas de anos. Mas é claro, você ainda precisa cuidar deles, que são a única parte do corpo que não consegue se curar. Seu coração trabalha sem parar e bate cerca de 3 bilhões de vezes ao longo da sua vida. Assim como o seu coração, sua língua nunca tira férias, mesmo quando você dorme. Ela ajuda a empurrar a saliva pela garganta. A propósito, onde você descansa sua língua? Se a mantiver no fundo da boca, está fazendo errado. Essa posição pode causar dor no pescoço e na mandíbula. Se você a mantiver presa contra os dentes, também está fazendo errado. Isso pode ocasionar o deslocamento dos dentes e uma mordida ruim. Em vez disso, tente mantê-la na metade do caminho, a cerca de 1 centímetro dos seus dentes. Também não conseguimos respirar e engolir ao mesmo tempo. Isso porque tudo que engolimos e o ar que respiramos percorrem o mesmo caminho. Pelo menos no início. É como se houvesse um carinha lá dentro direcionando o tráfego que vai passando. Seus olhos conseguem respirar. A córnea é a única parte do corpo que não tem um suprimento de sangue direto. Ela obtém o oxigênio direto do ar. E é por isso que quando o ambiente está seco, seus olhos podem ficar um pouco irritados. Todo mundo sonha. Algumas pessoas dizem que nunca fizeram isso uma noite sequer na vida, mas simplesmente nunca se lembram de nenhum de seus sonhos. Alguns cientistas acreditam que o estágio do sonho é seguido por um estágio ativo de esquecimento. É provavelmente por isso que os sonhos não são exatamente cheios de informações importantes. E o nosso cérebro precisa esvaziar espaço para algo mais útil. Aqueles que têm a sorte de se lembrar dos sonhos ainda acabam esquecendo cerca da metade 5 minutos depois de acordar. E após 10 minutos, geralmente tudo se apaga para sempre. Quando você fica vermelho, acontece a mesma coisa com o revestimento do seu estômago. Isso porque o sangue começa a fluir, mas quando você fica envergonhado, enquanto seu corpo se prepara para que algo estressante aconteça. O revestimento do seu rosto e estômago ficam mais intensos, deixando-os vermelhos. Além disso, os humanos não são os únicos animais que podem corar, ou pelo menos, os únicos nos quais se pode ver isso de forma tão óbvia. Durante a vida, uma pessoa acumula em média 950 quilômetros de cabelo. Se nunca se barbeasse, o homem teria em média uma barba de 9 metros de comprimento. O cabelo cresce um pouco mais rápido em climas quentes, pois o calor estimula a circulação mais acelerada nos nossos corpos. Tudo o que é preciso saber sobre você está escrito em uma única mecha de cabelo. Com um único fio capilar, um cientista poderia dizer o que você comeu durante toda a sua vida e em que tipo de ambiente viveu. Em média, um humano come 45 mil quilos de comida durante a vida. Isso equivale a 10 hipopótamos grandes em comida. Os lábios estão entre as partes mais sensíveis do corpo humano. Eles têm muitas terminações nervosas, até mais do que os dedos. Além disso, a pele dos lábios é muito fina. Então, você pode realmente ver até os vasos sanguíneos deles. É por isso que são vermelhos ou rosados, ao contrário do resto do seu corpo. Os lábios também são muito sensíveis aos danos do sol. Então lembre-se de aplicar protetor solar neles. Isso ajudará a preservar sua saúde e plenitude ao longo do tempo. Além das impressões digitais da íris e da língua, seus lábios também são únicos. A superfície total dos seus pulmões é quase a mesma de uma quadra de tênis. Tosses e espirros têm velocidades muito grandes.
A tosse pode chegar a 80 km por hora. O espirro é ainda mais veloz, quase 160 km por hora. A menos que você use os dedos para segurá-los, é impossível espirrar com os olhos abertos. Os cientistas realmente não sabem o que acontece lá. Alguns dizem que é apenas um reflexo, então você não consegue controlá-los. Outros acham que isso ocorre para proteger seus olhos do que quer que esteja voando. Todos os humanos brilham literalmente. A luz vem do calor corporal. Na verdade, ela é 1000 vezes menos intensa do que somos capazes de ver. Mas ainda assim é incrível. O maior banco de dados portátil do mundo é, na verdade, o seu cérebro. Bem, o cérebro de qualquer um. Os neurônios dele se combinam de tal forma que a capacidade de armazenamento é de cerca de 1 milhão de gigabytes. Isso é o suficiente para armazenar 3 milhões de horas de filmes. É como uma noite de cinema com 300 anos. Ei, passa a pipoca aí. Você começa a sentir sede quando perde cerca de 1% do seu peso corporal. Se perder 5%, pode até ter vontade de desmaiar. Os dedos não têm músculos que os façam se mover. Os responsáveis por isso ficam localizados na palma da mão e no antebraço. A palavra músculo vem da antiga palavra latina mouse, que significa rato em inglês. É assim que os romanos pensavam que os bíceps eram. Em média, uma pessoa caminha cerca de 177 mil quilômetros ao longo da vida. Isso é 4 vezes a distância ao redor do nosso planeta, ou metade da distância da Terra até a Lua. Portanto, lembre-se de usar sapatos confortáveis. Marsupiais. Animais com bolsas na barriga geralmente as têm voltadas para cima, mas não os wombates. Essas criaturas dentuças gostam de cavar demais, e é por isso que suas bolsas são voltadas para as patas traseiras. Dessa forma, os wombates podem cavar sem oferecer riscos aos seus bebês. Por sinal, todos os filhotes de marsupiais são chamados em inglês de Joey. Isso inclui cangurus, koalas e, claro, wombates. As aranhas têm um cérebro minúsculo, mas sua teia é uma ferramenta poderosa. Elas a usam para ver, ouvir e sentir tudo ao seu redor. Mais louco ainda é o fato de que a teia também serve como uma espécie de banco de memória. Em vez de lembrar onde escondeu a presa, a aranha deixa isso a cargo da sua própria teia. Os ratos canguru podem sobreviver por anos sem água. Eles obtêm toda a umidade de que precisam das sementes que comem, e viver em um deserto árido não lhes causa problemas. Lagartos basiliscos verdes podem correr sobre a água. Suas patas traseiras têm dedos longos com pedaços de pele se espalhando na água. Como resultado, uma superfície maior do pé do lagarto entra em contato com a água, e então o lagarto só precisa bombear as patas bem rápido. Quando um cardinal bangai engole muito zooplâncton especial, as pequenas criaturas começam a brilhar dentro do corpo do peixe. Ele se torna mais visível para os predadores e cospe o plâncton, parecendo expirar rajadas de fogo azulado. Há uma espécie particular de água-viva nos oceanos do mundo que pode viver para sempre. Quando a criatura chega ao fim da sua vida, ela se transforma de volta em seu estado de pólipo e reinicia seu ciclo de vida indefinidamente. Os társios têm a maior proporção de tamanho entre os olhos e o corpo. Seus olhos ocupam quase toda a cabeça. Em troca, esses enormes globos oculares permitem que o animal veja à noite tão claramente quanto durante o dia. As lagartixas são equipadas com pelos minúsculos nas patas. Essas coisas permitem que elas escalem qualquer superfície e corram nela como se estivessem no chão, mesmo que se trate do seu teto. O camarão-pistola recebe o nome por causa da sua garra estranha. Normalmente está aberta, mas quando se fecha, cria um projétil em forma de bolha que atordoa sua presa. O estalo é tão poderoso que cria um flash de luz e aquece momentaneamente a água até a temperatura da superfície do sol. Gambá é a nêmesis natural de qualquer cobra. Essas criaturas são imunes ao veneno de cobra e gostam muito de mastigar serpentes. Contudo, não os confunda com os possuns. Quando os hipopótamos ficam muito quentes, eles liberam um líquido rosado através da pele. Ele logo cobre seu corpo e protege o animal das queimaduras solares. Os suricatos, também vivenciando muitos dias de sol, têm anéis pretos ao redor dos olhos que fazem eles parecer estar usando óculos escuros. E, bom, isso é exatamente o que esses anéis fazem. O pelo preto bloqueia a luz do sol, permitindo que os suricatos olhem diretamente para o céu. Os papagaios, com sua capacidade de imitar a fala humana, não chegam aos pés dos pássaros lira.
Esses imitadores podem aprender e produzir mais de 20 sons diferentes, incluindo motosserras, latidos de cachorros, motores de automóveis e alarmes de incêndio. E claro, sons de outros pássaros também. O ibex é o campeão absoluto de escalada do mundo animal. As cabras-mães com seus filhotes parecem estar desafiando a gravidade, escalando paredes de penhascos verticais onde nenhuma outra criatura consegue andar. Por outro lado, os bodes machos preferem as planícies. Lagartos são conhecidos por crescerem sua cauda de novo e às vezes até mesmo outros membros, mas o axolote vence todos eles. Essas criaturas estranhas podem regenerar até mesmo órgãos complexos como o coração ou o cérebro. Salmão, este elegante competidor aquático, possui um sistema de navegação embutido. Seu corpo reage ao campo magnético da Terra, ajudando os peixes a encontrarem seu caminho por milhares de quilômetros. Quando ameaçados, os besouros bombardeiros abrem a ponta de suas costas e borrifam o predador com um líquido nocivo. A reação química dentro do corpo do besouro torna esse spray tão quente quanto água fervente. As pulgas podem ser pequenas, mas são os melhores saltadores de toda a Terra. Se os humanos pudessem pular como essas minúsculas pragas, poderiam pular por cima da Torre Eiffel. Os diplópodes são assustadores por si só, mas alguns de seus mecanismos de defesa são ainda mais. Por exemplo, alguns podem exalar cianeto, queimando em resposta à ameaça, e outros podem brilhar no escuro. Os polvos têm 3 corações, 2 dos quais bombeiam o sangue para as guelras, enquanto o terceiro o rola para os outros órgãos. A propósito, o sangue deles é azul, e eles também têm até 9 cérebros. Um é central, e outros 8 estão, você adivinhou, controlando seus membros. A tanilha de um cavalo é um órgão triangular que absorve o choque ao pisar com o pé e ajuda a bombear o sangue dos pés para cima. Ainda falando dos pés de cavalos, os cascos são feitos da mesma coisa que as nossas unhas e cabelo, queratina. Então, basicamente, os cavalos correm sobre unhas. A estrela do mar não tem cérebro ou coração e também não tem pulmões. Ainda assim, ela tem centenas de pés minúsculos, permitindo que ande, além de eles bombearem água pelo corpo da estrela. A água funciona como sangue para essa criatura. As girafas são os animais menos dorminhocos do mundo. Só precisam de 2 horas de sono de qualidade por dia. E mesmo assim, elas não o fazem de uma só vez. Em vez disso, tiram sonecas curtas de 5 minutos. As cigarras não têm inimigos naturais, mas não porque estão no topo da cadeia alimentar. Elas adormecem por até 13 a 17 anos e nenhum animal pode confiar nelas como fonte de alimento. As listras dos tigres são tão únicas quanto as impressões digitais humanas, e não é apenas seu pelo que é listrado, sua pele também. Falando em impressões digitais, se um koala deixar suas impressões em algo, elas podem ser confundidas com as de uma pessoa, pois são muito parecidas. Nenhum animal pode corar, exceto os humanos. Os cientistas acreditam que esse fenômeno é puramente social, de modo que poderíamos nos comunicar com outras pessoas sem palavras. Também não há animais no mundo que tenham queixo, exceto os humanos. Isso, no entanto, ainda permanece sem explicação. O sagui pigmeu é o menor macaco do planeta. Ele é tão pequeno que poderia abraçar seu polegar como se fosse um tronco de árvore. As preguiças, com seu modo de vida sem pressa, podem levar um mês inteiro para digerir uma única refeição que comeram. As vacas têm 4 estômagos. Bom, não exatamente. Elas têm um estômago com 4 câmaras. Elas precisam de todas essas câmaras para processar a grama, algo que humanos e predadores não conseguem fazer. As corujas não conseguem mover os olhos nas suas órbitas. É por isso que elas precisam virar a cabeça inteira para olhar ao redor, e ela gira quase 360 graus. A lacraia do mar é uma das criaturas mais coloridas do mundo. Essas criaturas parecem ter a cor do arco-íris para nós, mas para aqueles da sua própria espécie, elas parecem uma explosão de cores. Seus olhos podem detectar bilhões de tons a mais do que os nossos. Os caracóis podem parecer inofensivos e entediantes, mas têm até 15 mil dentes. Dentro da boca de um caracol, há mais mastigadores minúsculos do que na boca de um tubarão. Apesar de sentirem cheiros muito melhor do que nós, humanos, os gatos e os cães têm um paladar bastante fraco. Os cães têm cerca de 5 vezes menos papilas gustativas do que nós, e os gatos têm apenas algumas centenas delas, em comparação com as nossas 9 mil. As orcas são algumas das criaturas mais inteligentes do planeta.
Elas ouvem as chamadas umas das outras ao longo de dezenas de quilômetros e têm chamadas exclusivas para cada membro do seu grupo. Esses chamados são semelhantes a nomes humanos no que se trata de função. O chamado de uma baleia azul pode ser ouvido ao longo de centenas de quilômetros, e se você estiver muito perto de uma baleia quando ela fizer um chamado, você pode perder a audição, pois ele é mais alto do que um motor a jato. As renas mudam a cor dos próprios olhos dependendo da estação. No verão, eles são dourados e no inverno são azuis. Além disso, quando os chifres das renas ainda estão em fase de crescimento, eles são muito sensíveis, mas quando estão totalmente crescidos, perdem a camada externa da pele e se tornam duros como ossos. As lontras seguram as patas umas das outras enquanto dormem na água, porque de outra forma podem ser separadas pelas correntes. O colibri é a criatura com o metabolismo mais rápido do planeta. Seu coração bate a uma velocidade de mais de 1.200 batimentos por minuto. Isso é mais de 20 batimentos por segundo. E se você fosse um beija-flor, teria que comer cerca de 25 a 40 quilos de comida por dia. A tromba de um elefante é semelhante em estrutura à língua humana. Ela tem muitos músculos interligados, é por isso que é tão flexível. As borboletas sentem os cheiros com as antenas que têm na cabeça, e as fêmeas provam as flores com as patinhas antes de colhê-las. As abelhas são tão grandes em comparação com suas asas que não deveriam ser capazes de voar. Ainda assim, suas pequenas asas não se movem para cima e para baixo, mas para trás e para frente, criando pequenos furacões ao redor da abelha e permitindo que ela surfe na corrente de ar. Agora sabemos por que elas estão sempre ocupadas. Ei, saca só essa! Seus ossos são projetados para serem muito usados todos os dias. Alguns podem absorver a força de 2 ou até 3 vezes o seu peso corporal. Isso é impressionante, mas seus dentes são ainda mais fortes. Quando você morde algo, eles podem suportar uma pressão incrível, de até 91 quilos. Por sinal, o esmalte é considerado parte do sistema esquelético. Sempre que você gira a mão, os ossos dentro do antebraço se cruzam. Segure seu braço e vire a palma da mão para a frente. Primeiro para cima e depois para baixo. Você terá certeza de que é verdade. O seu corpo não é apenas 60% água. Os seus ossos também contêm algum líquido. Cerca de 25% da massa óssea humana é composta por água. O olho tem algo em comum com o motor de um carro. Ambos não podem funcionar corretamente sem vários líquidos. Ele precisa de lágrimas tanto quanto o motor precisa de óleo. Elas devem se espalhar uniformemente sobre a superfície do olho. É por isso que você pisca até 20 mil vezes por dia, e sua pálpebra desempenha o papel de um limpador de para-brisa. A única parte do corpo humano que não obtém nenhum nutriente do sangue é a córnea, a superfície transparente da frente do olho. Em vez disso, é alimentada por lágrimas por fora e fluidos especiais por dentro. Quando você fica vermelho, significa que há aumento do fluxo sanguíneo em seu corpo. Então, não apenas suas bochechas, mas também o revestimento do estômago fica um pouco vermelho. É porque há muitos vasos sanguíneos ali. Quando há mais sangue do que o normal nesses locais, o forro fica vermelho. O revestimento do estômago é substituído a cada 3, 4 dias. Isso impede que o órgão se destrua. Os ácidos digestivos são excepcionalmente poderosos. As pessoas podem acidentalmente engolir pequenos objetos como vidro, itens de plástico, moedas e muitos outros. Normalmente, eles não causam nenhum dano e passam pelo trato digestivo em 48 horas. Pequenas quantidades de plástico que você pode consumir por engano não farão mal. Mas o seu estômago terá problemas para digerir a grama. Animais que pastam têm dentes e estômagos especiais para processar folhas e grama cruas. As pessoas não estão equipadas dessa maneira. O estômago é o protetor mais importante do sistema imunológico. Ele contém ácido clorídrico, que elimina toxinas alimentares, vírus e bactérias perigosas que vêm junto com os alimentos que você ingere. O próprio estômago seria digerido por esse ácido forte se a membrana mucosa não o protegesse. Você tem 2 músculos realmente rápidos. Eles controlam o fechamento das pálpebras e são os mais velozes em seu corpo. Seus olhos são frágeis e precisam de proteção. Quando um reflexo especial é acionado, por exemplo, quando algo de repente toca seu olho, esses músculos precisam apenas de 1/10 de segundo para fechar as pálpebras. As mulheres, em geral, piscam com mais frequência do que os homens. Além disso, quanto mais você envelhece, mais frequentemente o faz. Por sinal, quando assiste a um filme com um amigo, os dois piscam em uníssono. Você acha que deve ser o aperto de mão firme aos exercícios de força? É mais provável que seja graças ao seu dedo mindinho.
Brincadeira. De qualquer maneira, o mindinho é o dedo mais forte que existe. É responsável por 50% de toda a força da mão. Mas o dedo mais usado é o polegar. Se uma pessoa o perde, a mão se torna 40% menos ágil. Ah, e o polegar tem seu próprio pulso, graças à artéria que passa por ele. Os dedões dos pés carregam mais de 40% do seu peso, mais do que todos os outros dedos combinados. Resumindo, todos são importantes. Eles fornecem suporte e equilíbrio quando você anda, e quando corre, o ajudam a ser mais rápido. Não mais do que 2% das pessoas têm cabelos ruivos naturais. Elas são seguidas pelas de cabelo loiro, cerca de 3%, e todos os tipos de tons de marrom, cerca de 11%. Mas as cores de cabelo mais comuns são preto e castanho escuro. O cabelo é quase indestrutível. Ele pode ser queimado ou afetado por ácidos fortes, mas isso é tudo o que se pode fazer para destruí-lo. O seu cabelo geralmente para de crescer em um determinado comprimento. E como um fio vive de 2 a 7 anos, o comprimento normalmente não ultrapassa 106 centímetros. Diga isso para esta senhora, Xie Jinping, da China, que alcançou o recorde mundial do Guinness com o cabelo mais comprido de todos os tempos. Em 2004, ele tinha pouco mais de 5 metros de comprimento. Uau, incrível! As unhas também podem ficar incrivelmente longas. Uma das mais longas do mundo pertenceu a esse cara, Sridhar Shilal, da Índia. O comprimento combinado das unhas dele chegava a 9 metros, que é quase tanto quanto um ônibus de 2 andares em Londres. O homem as cortou em 2018. As unhas nos ajudam a pegar pequenos objetos e descolar adesivos. Mas isso não é tudo. Se você não tivesse uma estrutura rígida na extremidade, não seria capaz de entender com que firmeza deveria segurar as coisas. Não é só o cabelo e as unhas, mas também o fígado pode crescer. É o maior órgão interno em massa e pode se regenerar completamente a partir de apenas 51% de sua massa original, voltando ao seu tamanho total. Ao mesmo tempo, danos constantes ao órgão resultam em cicatrizes. O maior órgão de todo o corpo é a pele, representa mais de 15% do peso total dele. As pessoas perdem de 30 mil a 40 mil células de pele a cada minuto. Isso chega a 4 quilos por ano. Sabe aquela poeira em sua casa? Bom, agora você sabe de onde vem parte disso. A língua não é o único órgão que o ajuda a reconhecer os sabores. Seu nariz também desempenha um papel crucial nesse processo. Costuma-se dizer que ele é responsável por 75 a 95% da percepção do paladar. Tente segurá-lo na próxima vez que comer. Mastigue uma cebola ou coma peixe defumado. Não é que você não sentirá nenhum sabor, mas vai ser bem mais suave. Suas papilas gustativas não funcionarão corretamente se sua boca estiver muito seca. Você simplesmente não sentirá o sabor até que o alimento esteja coberto de saliva. Ela contém enzimas, que são moléculas de proteínas complexas e começam a quebrar a comida assim que ela chega à boca. Um estudo recente descobriu que as pessoas podem distinguir mais de 1 trilhão de odores. Você tende a se lembrar melhor deles do que dos sons ou imagens. É por isso que os cheiros podem evocar memórias distantes. Quando está dormindo, não sente nenhum cheiro. Seu sentido do olfato basicamente desativa à noite. Mesmo que haja um fedor terrível em seu quarto, você não vai perceber. Tenho certeza de que meu cachorro está aliviado ao ouvir isso. A cor dos seus sonhos parece ser afetada pela TV que você assistia quando criança. Se era preto e branco, provavelmente terá sonhos monocromáticos com mais frequência. Se está acostumado com a televisão em cores, é provável que seus sonhos sejam coloridos. Que tipo de sonhos as pessoas na Idade Média tinham então? Com cavaleiros da época? Seu coração pode denunciá-lo quando você mente, começando a bater mais rápido. O das mulheres é geralmente menor do que o dos homens. É por isso que eles têm que trabalhar mais e fazer mais batidas. Caso contrário, não serão capazes de bombear sangue o suficiente. Mesmo que você escove os dentes 2 ou mais vezes ao dia, e nunca se esqueça do enxaguatório bucal, sua boca continua sendo uma das partes mais sujas do corpo. Milhões de bactérias vivem ali. A boa notícia é que a maioria delas faz bem à saúde. Elas protegem seu corpo contra bactérias e vírus ruins. O segundo lugar mais sujo é o umbigo. Você realmente não usa depois de nascer. Portanto, essa área abandonada acumula todos os tipos de germes, suor e sujeira. São mais de 2.300 espécies bacterianas na região, que precisam de atenção extra. Dizem que os olhos não crescem com o resto do corpo. Bom, não é 100% verdade, porque eles não estão totalmente desenvolvidos até você ter cerca de 21 anos. Mas os campeões absolutos de crescimento aqui são seus ouvidos e nariz. Eles nunca param de crescer. Uau! O que era aquela coisa sobre elefantes mesmo? Deve ter sido um vídeo diferente.
Se todos os seus vasos sanguíneos fossem esticados em uma única linha, nossa, você estaria em uma situação realmente difícil, mas eles dariam a volta na Terra 4 vezes. Você não consegue fazer cócegas em si mesmo, não importa o quanto tente. Acabou de tentar isso e falhou, não é? Isso porque seu cérebro avisa que você está prestes a fazer cócegas, o que não pode acontecer se for outra pessoa. Já se perguntou por que você fica com tanto sono depois do almoço? Um dos motivos é o seu ritmo circadiano, que funciona em um ciclo de 24 horas. Ele exige que você tire uma soneca 7 horas após acordar. E a comida só contribui para esse efeito. Tão simples assim. Ups, com licença, está na hora. Zzz. É normal que os planetas fiquem um pouco inclinados para o lado. A inclinação da Terra é de 23 graus, e é por isso que temos as estações. É verão quando a parte do mundo onde você está fica mais próxima do Sol. Também funciona da maneira oposta. É inverno quando você está na parte mais afastada dele. No entanto, Urano está inclinado mais do que o normal. Encontra-se em um ângulo de 98 graus, o que tem um enorme efeito em suas estações. Cada estação lá leva 21 anos para terminar. Algo para pensar na próxima vez que reclamarmos que o inverno parece durar para sempre. Aqui na Terra, medimos distâncias em minutos e horas, talvez até dias. Leva 10 minutos para caminhar até a casa do seu melhor amigo ou 15 minutos para dirigir até o seu café favorito. Mas no espaço é diferente. É vasto, o que significa que medimos quanto tempo leva para chegar a um certo ponto em anos, ou, na maioria dos casos, anos-luz. Então, se um dia você quiser caminhar até a Lua, seriam necessários 9 anos para percorrer os 385 mil quilômetros. Talvez você queira dar um passeio até a estrela mais próxima, Próxima Centauri. Se você mantiver o pé no fundo a uma velocidade constante de 113 km por hora, chegará lá em cerca de 356 bilhões de horas, ou cerca de 40,5 milhões de anos. Confie em mim, depois dos primeiros 20 milhões de anos, você estaria se perguntando por que ir até lá. Marte contém o maior vale que descobrimos até agora, Valles Marineris. É um sistema bastante impressionante de canyons de 4.000 quilômetros de comprimento. Isso é 5 vezes mais do que o Grand Canyon. Pesquisadores o detectaram pela primeira vez na década de 1970. Um banco de vulcões localizado do outro lado da cordilheira do Canyon provavelmente ajudou a formar este vale. Ainda não descobrimos um planeta completamente feito de diamantes, mas em alguns planetas, na verdade, chove diamantes. Em Júpiter e Saturno, gigantes gasosos do nosso sistema solar, tempestades de raios transformam abundante metano em fuligem, que também conhecemos como carbono. A fuligem cai e se transforma em grafite. O grafite, por sua vez, se transforma em diamantes com um diâmetro de cerca de 1 centímetro. Antes de começar a descobrir como reservar uma viagem de campo para coletar diamantes, saiba que esses diamantes não duram. Depois que entram no núcleo do planeta, eles derretem. Já notou que se você olhar as estrelas 2 noites seguidas no mesmo horário, digamos às 21 horas, as estrelas ficam no mesmo lugar, mas a Lua não? Há 2 razões para isso. Primeiro, depende de que horas você vai observar as estrelas. Por exemplo, se você sair às 20 horas hoje e amanhã procurar por elas às 23 horas, verá a Lua em 2 lugares bem diferentes. Nesse caso, até as estrelas ocupam lugares diferentes no céu, já que nosso planeta está girando. Como você sabe, leva 24 horas para a Terra fazer uma volta completa. Isso significa que, do nosso ponto de vista, parece que tanto o céu quanto tudo lá em cima estão se movendo ao nosso redor uma vez a cada 24 horas. Da mesma forma, o Sol muda de posição, nascendo e se pondo todos os dias. Então, se você sair 2 noites seguidas na mesma hora, na maioria dos casos, terá que esperar mais meia hora ou até mais até que a Lua volte à mesma posição da noite anterior. As estrelas estão praticamente paradas. Parece que estão se movendo, mas isso é só porque a Terra está girando. Mas a Lua está realmente se movendo ao redor do nosso planeta, e ela passa por diferentes fases. Por exemplo, uma lua nova é quando está completamente escuro no céu. Uma lua cheia é quando seu lado diurno está voltado para a Terra. Demora cerca de 1 mês para a Lua dar uma volta completa ao redor da Terra. Talvez você tenha mais sorte em uma expedição de coleta de diamantes neste próximo planeta, a 40 milhões de anos-luz da Terra, 55 Cancrier. Os cientistas costumavam chamá-lo de superterra. Uma superterra é geralmente um planeta muito maior que o nosso. Este planeta, por exemplo, tem o dobro do tamanho da Terra. Está tão perto de sua estrela que faz um círculo completo ao seu redor em menos de 18 horas, o que significa que o ano lá é bem curto. Por estar tão perto de sua estrela, sua temperatura chega a incríveis 2.700 graus Celsius. Devido ao calor, em combinação com a densidade do planeta, os cientistas acham que seu núcleo deva ser formado por carbono na forma de grafite e diamantes.
Há mais de 10 anos, os astrônomos descobriram uma enorme nuvem de vapor de água a 12 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Essa nuvem é a maior fonte de água que conhecemos. É também a mais antiga, datando de quando o universo tinha apenas 1,6 bilhão de anos. Agora tem 13,8 bilhões de anos. Cara, se eu tivesse começado uma poupança 12 bilhões de anos atrás, com os juros, eu teria uma pilha de dinheiro agora. Mas eu não estava por perto. De qualquer forma, essa nuvem é tão grande que detém 140 trilhões de vezes a quantidade de água em todos os oceanos do nosso planeta. Essa nuvem meio que alimenta um buraco negro. Também pode conter gases suficientes, como monóxido de carbono, para encorajar o buraco negro a crescer 6 vezes mais do que é no momento. A temperatura média do nosso planeta é de cerca de 14 graus Celsius, e a temperatura mais alta já medida foi de 57 graus Celsius. Parece muito? Bem, em Vênus pode chegar a 482 graus Celsius, o que o torna o planeta mais quente do nosso sistema solar. No entanto, não é quente o suficiente para derreter aço. Precisaria de mais 1.370 graus para chegar lá, mas é quente o suficiente para derreter chumbo. E quente demais para permitir a vida, pelo menos da forma que conhecemos. Vênus nem é o planeta mais próximo do Sol, é Mercúrio, mas tem uma atmosfera super espessa que retém gases de efeito estufa. É como se você se cobrisse com um cobertor bem grosso no meio do verão. Estamos acostumados a ver vulcões expelindo lava quente derretida. Afinal, é isso que eles fazem, principalmente na Terra. Mas no espaço, os vulcões tendem a expelir metano, água ou amônia. E esses materiais congelam à medida que entram em erupção e eventualmente se transformam em vapor congelado e algo chamado neve vulcânica. Estou falando de criovulcões aqui. Você pode encontrá-los nas luas de Júpiter, Io e Europa, em Titã, a lua de Saturno e em Plutão. Esses vulcões são especialmente ativos em Io, que possui centenas de respiradouros. Veículos da NASA até capturaram alguns deles em erupção em tempo real. Plumas de vapor congelado saindo deles se estendiam por cerca de 400 quilômetros. O que exatamente acontece com a luz depois que ela desaparece dentro de um buraco negro? O fóton é uma partícula de luz. O horizonte de eventos é o limite do buraco negro. Quando algo, digamos, um fóton, cruza a linha e entra nesses limites, não pode mais escapar. Mas isso não significa que um buraco negro destruiu. Ele puxa o fóton rapidamente em direção ao seu centro, onde uma enorme massa é compactada em um espaço infinitamente pequeno. Mas não temos certeza do que acontece com fótons em condições tão extremas. Ainda um dos maiores mistérios. Um buraco negro destrói a luz ou não? Saturno tem 82 luas que conhecemos, 53 confirmadas e mais 29 que ainda estão na lista de espera para serem confirmadas como luas reais antes de receberem nomes oficiais. E uma de suas luas mais legais pode ser um pedaço de rocha de 1.470 quilômetros de largura, chamada Jápeto. É escura de um lado e clara do outro. Sua metade mais clara é 20 vezes mais reflexiva que a outra. Como se viu, o lado brilhante é o gelo, o lado escuro é um pouco mais complicado. Uma teoria diz que é escuro por causa de partículas vindas de outra lua, a chamada Feb. Outra teoria diz que pode ser devido ao calor. Como a lua está girando muito lentamente, seu material escuro está absorvendo o calor, o que a torna ainda mais escura. Quão grande você acha que um buraco negro pode se tornar? Em teoria, não podemos encontrar um limite para sua massa. Mas os astrônomos acreditam que os buracos negros ultramassivos, o UMBHs, localizados nos núcleos de certas galáxias, têm, em sua maioria, até 10 bilhões de massas solares. Recentemente, eles até descobriram que esses UMBHs fisicamente não podem crescer muito mais do que isso, porque nesse caso, começariam a romper os discos de acreção que os alimentam. Dessa forma, eles meio que encheriam a fonte do novo material. A maioria das pessoas imagina o universo com uma cor entre água marinha e turquesa pálida. Até mesmo alguns pesquisadores pensaram que era assim. Se conseguiu determinar a cor cósmica, combinando a luz de mais de 200 mil galáxias dentro de 2 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Mas a cor real é mais próxima do bege. Os pesquisadores entenderam tudo errado porque havia um bug no software. Sério? Ele converteu o espectro cósmico na cor que nossos olhos veriam, se fôssemos expostos a ele. A equipe definiu essa cor como um latte cósmico. Faça uma dose dupla para mim, com baixo teor de gordura e para levar, por favor. Por que o mito de que os cães são daltônicos é tão amplamente aceito? Os cachorros veem cores, mesmo que tenham um espectro mais limitado do que nós. Eles enxergam muito bem o azul, o amarelo e o violeta. Mas é difícil para eles diferenciar entre laranja, vermelho e verde.
Então, se você quiser redecorar a casa do seu cãozinho, talvez deva optar por tons de roxo e azul. Animais, plantas e humanos. Estamos todos realmente conectados e temos traços em comum, pois todos evoluímos do mesmo micro-antepassado. Este seria o ancestral original do nosso planeta. Luca. Ele representa o último ancestral comum universal, que é um organismo de 3,8 bilhões de anos. Fechar os olhos pode melhorar sua memória. Digamos que você queira ouvir uma história e ver o quanto consegue se lembrar. Estudos mostram que, se fechar os olhos e descansar 15 minutos, você se lembrará melhor dela. Esta é uma boa técnica para quando se está estudando ou tentando se lembrar de alguma informação chata. Aquele cantinho rosa do olho é, na verdade, o remanescente da terceira pálpebra. Todos nós temos essa membrana misteriosa. A terceira pálpebra é muito mais notável em certos mamíferos e aves, pois protege os olhos da poeira. Mas, para os humanos, esse tecido não tem nenhum significado particular. Então, os cientistas acreditam que eventualmente iremos perdê-lo. Quando as batatas são expostas a muita luz, elas geralmente ficam verdes, seja em uma fábrica, no armazenamento ou no campo. Isso acontece porque elas começam a formar clorofila, o pigmento que dá a cor verde às plantas. Então, quando você vir salgadinhos de batatas fritas verdes, significa que eles foram feitos com uma dessas batatas que foram expostas à luz por mais tempo. Mas só porque algumas batatas fritas verdes foram parar no pacote, não significa que você deve comê-las. Como se vê, as partes verdes das batatas e dos salgadinhos não são boas para você. Não vai acontecer nada se você comer 1 ou 2 desses salgadinhos de batatas fritas verdes. Mas se comer demais, poderá sentir algum desconforto. Apesar do nome, algumas laranjas não são cor de laranja. Algumas inicialmente contêm grandes quantidades de clorofila, o que deixa este cítrico primeiro com a cor verde. À medida que vai amadurecendo, a clorofila desaparece lentamente conforme a fruta é exposta a temperaturas frias. É quando ela fica com a cor laranja. Mas é também por isso que, em áreas quentes em todo o mundo, as laranjas permanecem verdes. Se você encomendou algo pequeno da Amazon, como uma caneta, um único livro ou outra coisa, pode acabar recebendo o item em uma caixa que parece grande demais para ele. Isso não é um acidente, nem algo aleatório. É por causa do complexo algoritmo de envio deles. Ele leva em consideração o tamanho dos outros pacotes que vão para o mesmo local, bem como o tamanho do veículo de transporte. O item pequeno ganha um tamanho de caixa que se encaixa no espaço dentro do veículo, junto com as demais embalagens, e evita que elas deslizem. O físico e inventor Percy Spencer descobriu as micro-ondas por acidente. Ele estava construindo um magnetron para alguns de seus equipamentos de radar. Em determinado momento, percebeu que a barra de chocolate que tinha no bolso começou a derreter. Ele ficou curioso sobre o que aconteceria a seguir. Então, direcionou as micro-ondas para ovos, que explodiram, e para pipocas, que estouraram. Foi assim que ele descobriu uma ótima ferramenta para aquecer alimentos que consomem menos energia do que um forno convencional. Em sua versão original, o produto, parecido com a argila que hoje chamamos de massinha de modelar, era um limpador para papéis de parede. Ela foi inventada e vendida com o propósito de remover a fuligem desses papéis. Na época em que apareceu pela primeira vez no mercado, você só conseguia comprá-la na cor branca, mas depois, quando começaram a vendê-la como brinquedo, foi produzida em amarelo, azul e vermelho. Hoje você pode obtê-la em mais de 50 cores diferentes. O plástico bolha tinha um propósito um pouco diferente no início. Ele era para ser papel de parede. Na década de 1950, quando surgiu pela primeira vez, 2 engenheiros decidiram colar 2 cortinas de chuveiro juntas. Foi assim que eles prenderam pequenas bolhas de ar entre elas. Eles estavam tentando criar um tipo de papel de parede texturizado, mas não deu certo. Alguns anos depois, a IBM teve que enviar alguns processadores de dados e precisava de algo para protegê-los. Foi quando surgiu o fenômeno do plástico bolha. Um estudo mostrou que apenas 1 minuto estourando plástico bolha é tão calmante quanto uma massagem de 30 minutos. Por que os ventiladores não resfriam o ar? Você pode colocar um termômetro na frente de um e escolher a velocidade turbo, mas a temperatura não diminuirá. De fato, a temperatura pode até subir se você deixar o termômetro próximo às peças dele, graças à corrente elétrica. O ventilador não resfria o ar, mas resfria você ou qualquer outro objeto que tenha água dentro. Ele melhora a circulação de ar em um espaço fechado. E, além disso, acelera a evaporação, o que torna os líquidos, incluindo o suor da sua pele, um pouco mais frios. Você notou que as tampas das canetas têm um pequeno orifício na parte superior? A princípio parece aleatório, mas na verdade serve para salvar vidas. Se você engolir acidentalmente esta tampa, o orifício garante que você possa continuar respirando, pois suas vias aéreas não serão completamente bloqueadas. Se você observar mais de perto o céu noturno,
verá estrelas em diferentes formas e tamanhos. O branco é a cor mais predominante, é verdade, mas elas brilham em tons de vermelho, azul e amarelo também. Mas você não verá uma estrela verde. Não é que as estrelas não emitam luz verde. O fato é que nossos olhos não as veem assim. As estrelas variam suas cores quando queimam em diferentes temperaturas. As mais quentes parecem azuis, enquanto as mais frias parecem queimar em tons de vermelho. Mas todas brilham em várias cores. Elas emitem diferentes comprimentos de onda de luz que representam várias partes do espectro de cores. Não podemos perceber todos esses comprimentos de onda separadamente. Vemos apenas o comprimento de onda de luz dominante, o que significa a cor dominante. Assim, estrelas de calor médio emitem fótons verdes na maioria dos casos, mas simplesmente não parecem verdes. Quando tentamos processar algo que gera muitos fótons vermelhos, verdes, azuis e amarelos ao mesmo tempo, nossos olhos veem como branco. Essa é a mesma razão pela qual estrelas de temperatura média, como o nosso Sol, parecem brancas para nós. Por que piscamos? Para umedecer e limpar o olho, com certeza. Toda vez que você fecha as pálpebras, as glândulas lacrimais secretam uma substância salgada que varre a superfície ocular. Isso leva embora, então, todas as minúsculas partículas de poeira e também lubrifica as partes expostas do globo ocular. Costumamos piscar a cada 4 a 6 segundos, a menos que os olhos estejam mais irritados. Nesse caso, piscamos com mais frequência para mantê-los úmidos e limpos. Mas não apenas isso, piscar também ajuda nosso cérebro a descansar. Ele tem que processar tantas coisas o tempo todo, então é justo dar uma pausa de vez em quando. Então, piscar resgata nosso cérebro cerca de 15 a 20 vezes por minuto. Quando fechamos os olhos, ajudamos nosso cérebro a desligar e fazer uma pausa mental muito curta, mas ainda assim eficaz. É por isso que piscamos mais quando estamos no meio de uma tarefa que exige alguma atividade mental séria. Por que temos unhas? Elas geralmente são feitas de um tipo específico de proteína encontrado nos pelos, cabelos, garras e cascos, chamado queratina. E, ao contrário das garras, as unhas são chatas e largas. Por isso são mais eficazes para proteger as pontas dos dedos dos pés e das mãos de possíveis lesões. Elas não apenas protegem as áreas sensíveis, como também fornecem um suporte rígido para que você possa pegar e separar pequenos objetos com mais facilidade. Como você pegaria uma pecinha de quebra-cabeça ou tiraria o adesivo daquele seu suporte sem unhas? Seria quase impossível sem o uso de ferramentas adicionais. Grandes símios e macacos também usam os pés para tarefas tão delicadas. Os primatas provavelmente desenvolveram unhas, pois precisavam de ajuda para tarefas simples como agarrar galhos com força e remover carrapatos. Framboesas, amoras, morangos e cerejas não são bagas. Para ser classificada como uma baga, a fruta teria que ter 3 camadas, uma externa protetora, uma carnuda no meio e, por fim, uma parte interna onde pode-se encontrar as sementes. Além disso, a planta deve vir de uma flor com apenas um ovário e ter 2 ou mais sementes. Então, por esse critério, oxicocos e mirtilos são bagas, juntamente com mais algumas plantas que você não esperaria estar nesta categoria, como kiwis, bananas, melancias, tomates, berinjelas e até pimentas. Você provavelmente já ouviu falar que seus ouvidos e nariz são aquelas partes do corpo que nunca param de crescer. Isso acontece por causa dos efeitos das alterações da pele e da gravidade. Outras partes do corpo mudam da mesma forma, mas você não pode ver tão bem quanto consegue ver o que está acontecendo com seu nariz e ouvidos. Seu corpo brilha. Ele emite uma luz bem fraquinha que fica mais forte por volta das 3, 4 horas da tarde. O ruim é que esse brilho é 1000 vezes menos intenso do que seus olhos conseguem ver. Os humanos são os únicos animais que têm queixo. Até nossos parentes genéticos mais próximos, que são os gorilas e chimpanzés, não têm esse pedaço de osso que estica a mandíbula para frente. As mandíbulas inferiores dos animais curvam para baixo e para trás dos dentes frontais. Os cientistas ainda não sabem explicar esse mistério. Há diversas opiniões sobre por que as pessoas são assim. Alguns pesquisadores acham que os queixos nos ajudam a mastigar a comida. Outros estão certos de que isso tem a ver com a fala. E alguns gatos pingados acham que o queixo só serve mesmo pra gente ter um cavanhaque. O elemento mais abundante no corpo humano é o oxigênio, são 65%, mas ele também contém lítio, cobalto, ouro e urânio. O mais raro é o rádio. Em média, os humanos bocejam 20 vezes por dia, parcialmente de forma espontânea, como quando você está cansado, mas às vezes por alguém ter bocejado perto de você. Os cientistas acham que isso pode ser uma coisa chamada espelhamento social. Geralmente, quando os animais imitam os outros, é porque reconhecem alguma ação como útil, então resolvem fazer o mesmo. Com os humanos, isso acontece quando alguém cruza as pernas, ri, sorri para você ou boceja.
O ácido do seu estômago quebra os alimentos que você come e os transforma em partículas fáceis de digerir. Ele também barra patógenos nojentos e micróbios que podem te deixar doente. Na verdade, seu ácido estomacal é tão forte que consegue dissolver osso e metal. Mas não vá comer latinhas de refrigerante, isso provavelmente não acabará bem. Seu cérebro tem mais de 86 bilhões de células nervosas. Todas ficam unidas por meio de 100 trilhões de conexões. Isso é mais que o número de estrelas da Via Láctea. Existe uma boa chance de você adivinhar o nome de uma pessoa observando a aparência dela. Pesquisadores mostraram retratos para um grupo de pessoas com 4 nomes escritos abaixo deles. Elas precisavam escolher o nome certo para cada um. A lei do acaso diz que você vai adivinhar o nome 25% das vezes, mas nessa pesquisa, as pessoas acertaram os nomes em uma média de 25% a 40%. E olha que mais de 94 mil rostos foram mostrados. Digamos que um homem se chama Bob. As pessoas vão esperar que ele tenha o rosto mais redondo que o do Tim. Elas também esperam que o Bruno seja mais alegre e disposto a se socializar, o que acaba afetando sua aparência facial de alguma forma. Uma mulher chamada Catarina pode ser considerada mais séria, estudiosa e concentrada. Isso pode até influenciar os músculos faciais dela. Quando os romanos antigos flexionavam seus bíceps, eles achavam que seus músculos se pareciam com ratos. É por isso que a palavra músculo significa ratinho em latim. Seu pulmão esquerdo é menor que o direito, pois ele divide espaço com o coração. Alguns especialistas achavam que conseguíamos distinguir 10 mil aromas, mas um estudo recente mostrou que os seres humanos conseguem reconhecer 1 trilhão de cheiros. Os millennials, que são pessoas que nasceram entre 1981 e 1996, são mais esquecidos que as pessoas mais velhas. O motivo desses esquecimentos é o alto nível de estresse. Então, ei, relaxe! Alguns cientistas acham que as digitais servem para termos uma melhor pegada, mas outros acreditam que elas servem para ajudar a absorver água, para que a pele estique quando necessário, protegendo os dedos de algum dano. Existe também uma teoria que diz que as digitais melhoram o tato. O café quente pode ser mais saboroso que o frio. Os receptores das suas papilas gustativas são mais sensíveis quando o alimento está em temperatura ambiente ou um pouco mais quente. O café quente pode parecer menos amargo, pois as papilas que detectam o amargor ficam mais sensíveis quando o café está frio. A maior molécula do corpo humano é o cromossomo 1. Uma célula humana tem 23 pares de cromossomos, e cada cromossomo 1 é composto por 10 bilhões de átomos. Você inspira 25 sextilhões de moléculas de uma só vez. Isso é 25 seguido de 21 zeros. Quando você está andando mais rápido, sente em determinado ponto uma necessidade natural de começar a correr. Seu corpo quer que você decida logo. É para andar ou para correr? Então, se estiver andando mais rápido, isso vai te forçar inconscientemente a começar a correr. Há uma teoria que diz que gastamos mais energia caminhando rápido do que correndo. Então, essa é uma estratégia do corpo para poupar energia. Seu dedo mindinho não tem nada de inho. Sem ele, sua mão perderia grande parte da força. Seus dedos indicador e médio cooperam com o polegar para pegar e pinçar. E o seu dedo mínimo, junto com o anular, é que fornece força para pegar as coisas. O órgão mais gordo do corpo humano é o cérebro. A gordura compõe pelo menos 60% do peso seco dele. Essa característica fez o cérebro entrar para o Guinness Book. O cérebro contém cerca de 25% do colesterol do corpo, que é vital para seu bem-estar. Seus ossos são 4 vezes mais duros que concreto. O osso mais forte do seu corpo é o fêmur. Ele consegue sustentar até 30 vezes o peso de uma pessoa adulta. O mais louco é que nossos ossos são feitos de material composto, ou seja, são duros e elásticos ao mesmo tempo. As unhas das mãos crescem 2 vezes mais rápido que a dos pés. Leva 15 meses e meio para as unhas dos pés crescerem um pouco menos de 3 centímetros, mas só 7 meses para as das mãos atingirem esse mesmo tamanho. A camada externa da pele é mais espessa nos pés do que em outras partes do corpo. O coração tem seu próprio sistema elétrico e pode continuar batendo mesmo depois de ser desconectado do corpo. Os vasos sanguíneos do seu corpo são longos o suficiente para dar 2 voltas e mais um pouco ao redor da Terra. A ideia de que usamos apenas 10% de nossos cérebros não passa de um mito. Em qualquer momento você usa quase 100% dele. Caso contrário, não conseguiria fazer coisas simples como tomar uma xícara de café. Mais de 70% do nosso cérebro é feito de água e ele precisa de 20% do oxigênio do corpo. A vida útil de um pelo de sobrancelha é de cerca de 4 meses. O corpo de uma pessoa que pesa 50 quilos contém 40 colheres de sopa de sal. Se fosse possível alisar as rugas do seu cérebro, ele seria do tamanho de uma fronha.
O cérebro é enrugado por não haver muito espaço no crânio, então ele vai se dobrando à medida que cresce. Mas não tente alisar seu cérebro para comprovar isso, tá? Passamos 40% de nossas vidas com os olhos fechados. Grande parte desse tempo se refere ao período em que estamos dormindo, mas piscar também conta, ou quando estamos saboreando uma comida gostosa. Você produz cerca de 40 mil litros de saliva ao longo da vida. É cuspe suficiente para encher 500 banheiras. Nem sei o que dizer. O maior fluxo sanguíneo do corpo não está no coração, nem no cérebro, está nos rins. É super difícil ter noção do quão pequeno é um átomo, mas pense da seguinte forma. Seu corpo é composto por impressionantes 7 octilhões de átomos. Parece um 7 sendo perseguido por uma multidão de zeros. Em um adulto, o sangue compõe entre 7 e 8% do seu peso corporal total. Cerca de 55% do seu sangue é plasma líquido. O resto são glóbulos brancos e vermelhos. E as plaquetas, elas formam os coágulos e impedem sangramentos. É impossível respirar e engolir ao mesmo tempo. O alimento que você engole e o ar que você respira passam pela mesma parte da garganta no começo. Só um pouco depois, a passagem se divide entre esôfago, para alimentos e líquidos, e traqueia, para o ar. Quando você engole, sua via aérea é automaticamente fechada. Isso impede que você inspire comida sem querer. Mas de vez em quando isso acontece. Existe um nome para o ronco que seu estômago faz quando está com fome: borborigmo. A comida leva entre 6 e 8 horas para viajar pelo seu estômago e intestino delgado. O motivo? Seu corpo está tentando absorver todos os nutrientes. A ideia de que a língua tem zonas de sabores é um mito. Todas as papilas gustativas conseguem detectar os 5 sabores, mas alguns receptores são mais responsivos que outros. Os seres humanos são os únicos animais que adiam o sono. Lembre-se de dormir o suficiente, hein? Como as aranhas conseguem sobreviver quando perdem uma pata? Quando elas estão em uma situação perigosa e tentando fugir, podem ficar sem pernas que só serão regeneradas alguns meses depois. Elas sobrevivem sem problema algum, pois na maioria das vezes as patas se soltam em pontos de quebra, que são articulações com músculos que se contraem sem que aconteça muita perda de sangue. Se o aracnídeo perder uma perna na parte que vem antes do ponto de quebra, continuará sem ela, mas perderá mais sangue. Será mais difícil para o animal se recuperar nesse caso. E por falar em aranhas, você já percebeu que às vezes elas ficam sem se mexer por um bom tempo? Isso acontece enquanto esperam alguma presa pousar em sua teia. Quando se mexem, gastam energia e chamam muita atenção. Aí serão facilmente avistadas por um passarinho faminto que está à procura de um lanchinho rápido, ou continuarão com fome, pois os mosquitos não vão chegar perto da teia. Enquanto estão tecendo a teia, as aranhas despendem muita energia. E mesmo depois que terminam o trabalho, podem esperar dias ou até semanas para pegar alguma coisa. Então, é importante poupar o máximo possível de energia. As caçadoras são mais ativas, mas em sua maioria são predadoras noturnas, ou seja, passam o dia inteiro descansando, escondidas debaixo de uma pedra ou em um ninho. Batatas assadas podem continuar quentes por um bom tempo. Isso tem a ver com a crosta gordurosa e rica em amido que funciona como uma camada isolante. Quando você pré-cozinha uma batata, isso faz os grânulos de amido absorverem mais água e incharem até as moléculas de carboidrato escaparem e produzirem uma espécie de gel encorpado. Ao levá-la ao forno, a temperatura alta tira a umidade dela. Isso faz o amido gelatinoso que está do lado de fora enrijecer, formando uma crosta crocante que prende o calor interno. O óleo da forma se junta na crosta também, formando uma forte estrutura isolante. Os passarinhos não são eletrocutados quando pousam sobre os fios de energia, porque não são as voltagens que podem prejudicá-los, e sim a diferença entre elas, sem as quais a eletricidade não flui. Então, se você vir um passarinho pousar sobre uma única linha que tem, digamos, 35.000 volts, a falta de uma diferença de voltagem é o que manterá o animal seguro. Mas se ele esticar acidentalmente as asas e encostar em outra rede elétrica que possui uma voltagem diferente, será o fim do bichinho. É por isso que as companhias de energia sempre deixam bastante espaço entre os cabos. Você já se perguntou por que os pilotos de avião não tentam pousar na grama quando o trem de pouso não é acionado? A grama pode parecer uma boa solução a princípio, pois é macia, mas a superfície não é nivelada nem lisa.
Quando a pressão é alta, pousar nesse piso pode causar movimentos imprevisíveis e gerar problemas por causa dos sacolejos e da pressão desigual. Dessa maneira, há o risco de ocorrer vazamento de combustível e de emperramento das portas. As cabeças carecas costumam ser brilhantes, mesmo quando a pele de outras partes do corpo humano não são. Grande parte da nossa pele é coberta por pelos minúsculos, que dão a ela um aspecto aveludado, parecido com a casca de um pêssego. Quando o homem fica calvo, os folículos capilares costumam encolher e se transformar em células de pele, o que significa que não há pelo algum ali. O brilho da careca é causado pelas glândulas sebáceas que produzem e secretam uma substância oleosa que protege a pele. Elas ficam em toda a extensão cutânea, mas há mais delas na cabeça. Então, esse óleo cobre a pele, fazendo com que ela pareça ter sido encerada. Os gatos domésticos raramente miam uns para os outros, mas eles batem altos papos com os humanos. Isso pode ter a ver com a domesticação. O processo de adestrar esses felinos e tê-los como animais de estimação começou por volta de 10 mil anos atrás. Antes disso, os bichanos viviam sozinhos. Eles raramente se encontravam com outros da espécie e nem precisavam usar suas vozes para se comunicar. Os gatos faziam isso pelo cheiro, se esfregando contra objetos como uma árvore, por exemplo. Dessa maneira, nem precisavam se encontrar cara a cara com outros membros de sua espécie para mandar algum recado. E é assim que eles mais se comunicam até hoje. Os humanos não têm um olfato tão bom quanto os bichanos, então essas criaturas tiveram que pensar em uma forma de nos dizer o que queriam. E foi assim que os miados surgiram. Se estiver planejando passar o dia em um deserto, tipo o do Saara, no norte da África, é bom levar um bom protetor solar e muita água, claro. Mas não se esqueça de um saco de dormir se estiver pensando em passar a noite por lá também. Os desertos ficam gélidos à noite. No Saara, as temperaturas variam de 38 graus durante o dia a -4 à noite. Essa mudança drástica ocorre por causa de 2 fatores: a umidade e a areia. A areia não retém calor muito bem. Quando a luz e o calor do sol atingem o deserto, são absorvidos pelos grãos de areia da camada superior. Mas eles os liberam de volta no ar rapidinho. Então, durante o dia, a areia reflete a energia que vem do sol, aquecendo o ar e causando temperaturas extremamente altas. E durante a noite, a areia perde calor muito rápido também. Mas não há luz solar para reaquecer o deserto. Isso deixa a areia mais fria que antes, e as temperaturas despencam. Em desertos áridos, como o do Atacama, no Chile, e do Saara, na África, a umidade é extremamente baixa. Isso significa que a quantidade de vapor de água no ar é quase zero. Ao contrário da areia, a água é uma ótima retentora de calor. O vapor de água no ar prende o calor perto do chão. É como cobrir o chão com um lençol gigante. Isso impede que o ar quente se dissipe na atmosfera. Outra coisa, quando o ar tem um alto nível de umidade, exige mais energia para aquecer. Isso significa que leva mais tempo para essa mesma energia desaparecer e para os arredores ficarem mais frios. Como quase não há umidade nos desertos, essas regiões podem aquecer e resfriar muito rápido. Se você esquentar água no micro-ondas para fazer chá, ele terá um sabor menos gostoso do que se ela for aquecida em uma chaleira. Isso porque a temperatura do líquido é a chave de um chá saboroso. A água deve atingir o ponto de fervura antes de ser despejada sobre as folhas, sejam elas soltas ou presas em sachês. Isso é muito mais fácil usando uma chaleira, tanto a elétrica quanto a de fogão. Quando a chama está acesa ou a chaleira está ligada, a água do fundo é aquecida. E à medida que vai ficando mais quente, a do resto do recipiente atinge o ponto de fervura. O micro-ondas não aquece do fundo para cima. Ele cria ondas eletromagnéticas que saltam aleatoriamente no interior dele. Você já deve ter percebido isso quando esquentou alguma sobra de comida. Parte ficou congelada, enquanto outros pontos ficaram extremamente quentes. O mesmo acontecerá com a água, pois é difícil controlar a energia do micro-ondas. Um líquido super quente também não faz um bom chá. Quando a água excede os 100 graus, que é o ponto de ebulição dela, pode destruir os componentes que dão aquele gostinho específico para o chá. Você já viu que a maioria dos plugs que os norte-americanos usam possuem furos nos pinos? Eles surgiram no começo do século XX, quando Harvey Hubbell Jr. inventou diferentes tipos de plugs elétricos. Ele começou com o destacável, que foi o primeiro exemplar desse tipo. Alguns de seus designs tinham pinos com recortes, que se encaixavam em pequenas saliências localizadas dentro das tomadas.
Esse sistema de encaixe entre as duas partes prendia o plugue na tomada. Em determinado ponto, esses recortes deram lugar a furos, que funcionavam da mesma forma. Mas isso é apenas parte da história. A maioria das tomadas modernas não tem mais as tais saliências, que impediam que os plugs caíssem da parede por meio da fricção e da pressão. Hoje, alguns fabricantes inserem hastes nos furos dos pinos. É assim que eles ficam travados no lugar enquanto estão presos dentro de um plástico. Há quem diga que os furos são um jeito de economizar metal, reduzindo os custos de fabricação a longo prazo. O calor do Sol está sob nossos pés. Os cientistas descobriram que o núcleo da Terra é realmente tão quente quanto a superfície do Sol, cerca de 5.500 graus centígrados. Uma das razões pelas quais é tão incrivelmente quente lá embaixo é porque a Terra ainda está liberando calor de quando foi criada há bilhões de anos. Além disso, quando um objeto do tamanho de Marte bateu na jovem Terra, não apenas criou a Lua, de acordo com uma teoria, mas derreteu a superfície do planeta. Muito desse calor extra provavelmente ainda está armazenado dentro do núcleo. No entanto, você não precisa se preocupar com isso. É mais difícil de acessarmos o núcleo do planeta do que sondar a superfície de Plutão. Na verdade, é provável que nunca desenvolvamos tecnologia que possa alcançar fisicamente o núcleo terrestre. Não existe ar na Lua. Como ela pode estar enferrujando então? Os cientistas descobriram a presença de hematita na Lua, que é uma espécie de ferrugem. Um instrumento especial de pesquisa da NASA examinou a luz refletida na superfície da Lua. Descobriu-se que a composição dos polos do satélite era muito diferente do resto. A superfície da Lua é pontilhada com rochas ricas em ferro, mas sem oxigênio e água líquida, a ferrugem não tem como se formar. Ventos solares aumentam o mistério. Eles bombardeiam a Lua com hidrogênio, e o hidrogênio torna muito mais difícil a formação de hematita. Mesmo que a Lua não tenha atmosfera, ela ainda tem alguns vestígios de oxigênio. Sua fonte é a atmosfera superior do nosso planeta. A Terra também protege a Lua de quase 100% dos ventos solares, embora não o tempo todo. E mesmo que nosso satélite natural seja seco, pode haver gelo de água nas crateras sombreadas em seu outro lado. Um dia em Urano dura 17 horas, 14 minutos e 24 segundos. Mas veja, o planeta tem uma inclinação de cerca de 98 graus, e isso faz com que uma temporada no gigante gasoso dure 21 anos terrestres. Marte tem 2 luas, Phobos e Deimos. Nos próximos 30 a 50 milhões de anos, as forças gravitacionais de Marte destruirão Phobos, o que provavelmente resultará na formação de um anel ao redor do planeta. A Terra é o planeta mais denso do Sistema Solar. No centro da Terra, há um núcleo que ocupa 15% do volume do planeta. Consiste em 2 partes, o núcleo externo e o interno. O núcleo interno é uma bola sólida feita de ferro e níquel. Seu raio é de 1.216 km, correspondendo a 20% de todo o raio da Terra e 80% do raio da Lua. O núcleo externo, de 2,4 km de espessura, é líquido e consiste em ferro e níquel, mas não está sob pressão suficiente para ser sólido. Marte abriga o maior vulcão do Sistema Solar. Embora tudo pareça calmo por lá atualmente, no passado algum tipo de força fez com que enormes vulcões se formassem e entrassem em erupção. Um desses vulcões é o Monte Olimpo. Tem 25,8 km de altura, que é a altura de 3 Montes Everest, 598 km de diâmetro, fazendo com que seja do tamanho do Arizona. O vulcão atingiu um tamanho tão gigantesco devido à fraca gravidade em Marte e à falta de movimento de placa tectônica. A gravidade não é a mesma em todos os lugares. As rochas, metais e outros minerais e substâncias que compõem o planeta são grudados no solo com mais força em certos lugares do que em outros. Isso tem consequências surpreendentes. A gravidade varia um pouco dependendo de onde você está. Você pesa 0,5% a menos em pé no Equador do que nos polos. Na maioria dos casos, essa é uma diferença de menos de 450 gramas. A altitude também gera algum efeito. Então, se você estivesse no topo do Monte Everest, também pesaria um pouco menos. Só não olhe para baixo. O ser vivo mais resistente da Terra é tão pequeno que você não consegue vê-lo.
Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, são criaturinhas fofas com 8 pernas e cabeças achatadas, com menos de 1/100º de polegada de comprimento. Apesar de sua estatura microscópica, eles podem basicamente sobreviver em qualquer lugar. Eles preferem pedaços de musgo molhado ou o fundo de um lago, mas não reclamarão se você os colocar em algum lugar realmente desconfortável. Eles podem suportar o frio e o calor extremos, sobreviver a uma pressão enorme e a alta radiação. Uma vez, alguns desses ursinhos conseguiram sobreviver desprotegidos no espaço sideral por 10 dias sem problemas. Isso é difícil. Eles lidam com todas essas coisas se enrolando em uma bola e hibernando, reduzindo sua necessidade de oxigênio e comida. A gravidade da Lua é cerca de 17% a da Terra. Se você pesasse 90,7 quilos em nosso planeta natal, na Lua seu peso diminuiria para apenas 15 quilos. Você também seria capaz de carregar 6 vezes mais peso do que o que consegue carregar na Terra. Também seria mais fácil andar na superfície da Lua, mas seria mais perigoso também. Seus pés, dentro de um traje espacial pesado, afundariam até 15 centímetros de profundidade no solo lunar. Agora, vamos imaginar que você decidiu ignorar o tedioso processo de caminhar e saiu pulando pelo ar. Provavelmente você perderia o controle de seus pulos rapidamente. Além disso, a superfície da Lua está repleta de crateras profundas. Seria uma façanha evitar todas elas. Você pode ver eclipses solares porque, embora a Lua seja 400 vezes menor que o Sol, ela também está 400 vezes mais próxima da Terra. Então é perfeitamente capaz de obscurecer a estrela. Em 50 milhões de anos, eu não estarei mais por perto, a Lua não será capaz de bloquear completamente o Sol devido à mudança de órbita do satélite. Um traje espacial completo da NASA custa inacreditáveis 12 milhões de dólares. Sim, eu consigo acreditar nisso. 70% dessa quantia elevada é para um módulo de controle e mochila. Bem no centro de Urano há um núcleo rochoso pequeno, com apenas metade da massa da Terra. Comparado a outros planetas, o núcleo de Urano é bastante frio, menos 12,8 graus centígrados. Um manto de gelo envolve o núcleo sólido, e essa é a maior parte do planeta, cerca de 80%. Também não é o tipo de gelo em que você conhece. É um fluido quente e denso feito de água, gelo de amônia e metano, às vezes referido como um oceano de água-amônia. A atmosfera de Urano é principalmente hidrogênio e hélio, mas tem sua cor azul esverdeada devido ao gás metano que absorve a luz vermelha. O oceano em Júpiter é maior que qualquer outro no sistema solar, mas ao contrário dos oceanos da Terra, não é feito de água, mas sim de hidrogênio metálico. A profundidade do oceano é de incríveis 40 quilômetros. Isso é quase o mesmo que a distância ao redor da Terra. Vênus é um campeão quando se trata de vulcões. O planeta tem cerca de 1.600 e grandes, mas não tem registros de erupções de nenhum deles. Existe um buraco negro supermassivo a 250 milhões de anos-luz de distância de nós. Ele faz o som mais profundo já detectado de qualquer objeto do universo. É 57 oitavas mais baixo do que o dó central de um piano. Isso é 1 quatrilhão de vezes mais grave do que conseguimos ouvir. Mercúrio tem alguns bilhões de anos. Em 2016, cientistas descobriram algumas anormalidades na superfície do planeta, mostrando que ele está ficando menor. Depois de mais pesquisas, eles descobriram que Mercúrio ainda não havia terminado de esfriar. Há planetas que não estão ligados a nenhuma órbita estelar e vagam sem rumo pelo espaço sideral. Entre os objetos espaciais de aparência mais espetacular estão as pulsares. Pulsares são um tipo de estrela de nêutrons. Elas disparam parte de seu material quase na velocidade da luz. Pulsares regulares giram a uma velocidade razoável, entre 1/10 e 60 vezes por segundo. Mas pulsares de milissegundos podem girar a impressionantes 700 vezes por segundo, o que é muito rápido para o olho humano processar uniformemente. À medida que giram, elas emitem um feixe de radiação de seu eixo que se parece com a luz de um farol. Os astrônomos podem notar pulsares quando elas estão voltadas para a Terra, já que, do nosso planeta, elas parecem uma luz brilhando. Quando a luz brilha para outro lado, a pulsar não pode ser vista. Nosso Sol é incrivelmente enorme. Quer uma prova? 99,86% de toda a massa no Sistema Solar é a massa do Sol, em particular o hidrogênio e o hélio de que ele é feito. Os 0,14% restantes são principalmente a massa dos 8 planetas do Sistema Solar. Os anéis de Saturno são muito finos em comparação com o seu tamanho.
Se você tivesse um modelo em escala do planeta com 90% de largura, os anéis seriam 10.000 vezes mais finos do que uma lâmina de barbear. Embora Vênus seja o planeta mais quente do nosso sistema solar, ele ainda tem neve, mas não é exatamente como você espera. Neva metais e chove ácido. Não é um ótimo local de férias. Alexandre o Grande, uma das figuras mais famosas na história antiga, era, ao que tudo indica, um grande fã de uma sobremesa gelada que todos amam até hoje. Dizem que Marco Polo, o explorador e escritor italiano, levou da Ásia para a Europa uma receita parecida com um sorbet, uma sobremesa congelada feita com água adoçada e fruta. Mais tarde, ela foi chamada de sorvete e era um quitute frequente na corte de Carlos I da Inglaterra, no século XVII. Na França, foi Catarina de Médici que lançou a adorada sobremesa congelada, pouco depois de se casar com Henrique II. A guloseima se tornou disponível para o público em geral por volta de 1660, quando um homem da Sicília misturou leite, creme, manteiga e ovos no Café Procope, a primeira cafeteria de Paris. Thomas Jefferson tinha uma receita preferida de sorvete, que era feita em 18 etapas. O sorvete se tornou tão importante na cultura popular que tem até suas próprias leis e regulamentos para garantir que seja sempre produzido com um certo padrão de qualidade. Mas nem toda sobremesa congelada que se vê por aí é sorvete de verdade. Para ser comercializado com esse nome, precisa conter no mínimo 10% de gordura láctea e não pode pesar menos de meio quilo por litro. O sorvete de verdade não precisa ser tão fofinho. Tecnicamente, isso significa que ele precisa ter não mais que 100% de overrun, que é o ar incorporado. Então, para obter aquela textura específica que todos conhecemos e amamos, a base precisa ser muito bem batida, mas só até uma determinada porcentagem. Para ser mais preciso, se você bater 1 litro de sorvete, o produto final não pode passar de 2 litros. Sua sobremesa preferida ainda pode ser quebrada em muitas outras subcategorias, com redução total ou parcial da gordura, por exemplo. Para ter certeza do que está comprando, sempre confira a tabela nutricional no rótulo do produto. Um tipo interessante de sobremesa congelada é o gelato. Apesar desse nome ser uma versão italiana da palavra sorvete, há diferenças entre os dois, principalmente em relação ao conteúdo de gordura. O gelato geralmente possui menos gordura láctea do que o sorvete deveria ter, mas como ele possui um baixo overrun, cerca de 20 a 30%, o resultado final ainda fica denso e rico em textura. Os italianos também dizem que o gelato não deve ter menos que 3,5% de gordura. Como se isso já não fosse complicado o suficiente, os franceses também deram seu toque especial à sobremesa. O sorvete francês, conhecido como frozen custard, também leva ovos na receita, com não menos que 1,4% de gema de ovo. Sabia que há muitas frutas, como a framboesa, que pertencem à família das rosas? Cerejas, damascos, ameixas, peras, maçãs, pêssegos e amoras também são dessa família. E fazem parte dessa categoria por causa de suas flores, que nascem com 5 pétalas iguais, distribuídas ao redor de um miolo central. As bananas são consideradas pseudofrutos, mas os morangos não, já que pertencem à família das rosas. Nós também compartilhamos 50% de nosso DNA com as bananas. Será que é por isso que essa fruta é tão amada por grande parte das pessoas? Quer saber mais um engano que cometemos? O chocolate branco não é chocolate, já que não contém nenhuma parte sólida de cacau. Ele é feito apenas com uma mistura de açúcar, produtos lácteos, baunilha, lecitina e manteiga de cacau. Não é à toa que os pais do mundo todo tentam convencer os filhos a comer brócolis. Considerando o mesmo número de calorias, esse vegetal tem quase tantas proteínas quanto um bife. Resta saber se os pais sabem disso. Além da baixa quantidade de gordura, o brócolis possui muitos outros benefícios para a saúde que a carne não tem. Hoje o ketchup é visto como o companheiro indispensável das batatas fritas, mas houve uma época em que ele era considerado um medicamento. Nos anos 1800, um médico que morava em Ohio, nos Estados Unidos, acreditava que os tomates podiam tratar problemas digestivos e criou uma fórmula parecida com a do ketchup que depois foi transformada em comprimido. Ei, quer comer um comprimidinho com essas fritas aí? Por falar em batatas fritas, você sabe onde surgiu essa delícia mais famosa do mundo? Foi na Bélgica. Mas tem gente que acha que as fritas tiveram origem na França, por causa do jeito como são cortadas.
Aposto que tem um pote de pasta de amendoim guardado em algum lugar do seu armário, mas tenho lá minhas dúvidas se você sabe o valor nutritivo desse produto. Além de ser uma boa fonte de proteína, possui vitaminas e um antioxidante poderoso. Estudos mostraram que os norte-americanos gostam tanto desse alimento que a quantidade que comem por ano daria para cobrir o chão do Grand Canyon. Mais precisamente, são cerca de 225 milhões de quilos de pasta de amendoim por ano. No Brasil, ela também está se tornando cada vez mais popular. O salmão nem sempre tem aquele tom rosado naturalmente. O selvagem é rosa por causa da grande quantidade de camarões que ele consome na natureza. Mas os salmões criados em cativeiro geralmente são brancos, então os produtores precisam adicionar corantes à base de plantas para obter aquele tom rosado. As cenouras também não eram originalmente alaranjadas. O vermelho amarelado com o qual estamos acostumados hoje vem de uma mutação genética do vegetal que ocorreu no século XVI. Antes, as cenouras eram brancas ou roxas. Assim como você coloca ketchup nas batatas fritas, provavelmente pega um pouquinho de wasabi para acompanhar seu sushi. O que poucos sabem é que na maioria das vezes, esse wasabi não passa de raiz forte tingida. O verdadeiro é muito caro, é por isso que a maior parte dos restaurantes usa outra versão. Você pode até já ter visto eles juntinhos em uma mesma embalagem, mas a verdade é que os pimentões vermelhos, verdes e amarelos não são a mesma coisa. São necessários diferentes tipos de sementes para conseguir cultivar cada um individualmente, já que são de espécies diferentes. Sabia que uma em cada 4 avelãs vai parar em um pote de Nutella? Esse creme é tão popular que os cientistas estão buscando formas de cultivar avelã em laboratório para compensar a escassez global dessa oleaginosa. Pense nisso quando for pedir mais uma cobertura de Nutella. Claro, cada garrafa de água mineral possui um prazo de validade, mas não é a água que vence. A data mencionada lá é, na verdade, para a garrafa, já que com o passar do tempo, o plástico pode liberar substâncias prejudiciais na água. Sabe por que a comida servida nos aviões é tão insossa? Nem sempre a culpa é do cozinheiro. A altitude na qual você está voando influencia a química do corpo, afetando seu paladar. Provavelmente você já adicionou em sua salada pelo menos uma vez na vida, mas tem gente que ainda confunde coentro e salsinha, e não são a mesma coisa. O coentro geralmente é vendido com raiz e tudo, mas a salsinha não. Esta é para quem adora frutas. Cientistas inventaram uma árvore de salada de frutas. Sim, é isso mesmo, uma árvore que pode dar diferentes tipos de frutas ao mesmo tempo. Ela foi criada na Austrália e consegue gerar até 6 tipos. Uma variedade produz aquelas com semente, como pêssego, ameixa, nectarina e damasco. Já outra variedade é para quem prefere frutas cítricas, limões, limas, tangerinas, laranjas e até tangelos, pomelos e toranjas. Tem gente que não come por causa do mau hálito que causa, mas o alho é considerado um dos alimentos mais nutritivos que existem na natureza. Um único dente dele pode conter 2% da quantidade diária recomendada de vitamina B6. Estudos mostraram que a substância química que dá aquele sabor distinto ao alho, a alicina, faz bem à saúde. O único alimento que nunca estraga se for armazenado do jeito certo é o mel. Se existe outro, ainda não descobrimos. Isso porque ele contém uma alta quantidade de açúcar e possui um baixo teor de umidade. Uma enzima criada pelas abelhas também age como conservante, pois impede o crescimento de bactérias. Claro, se você armazenar o produto do jeito errado e o expuser a uma umidade maior, ele pode estragar, mas o mel que fica selado e armazenado do jeito certo não tem prazo de validade. Se você está ingressando agora no mundo da culinária, saiba que não é possível cozinhar muito os cogumelos. É que eles contêm um polímero chamado quitina. Essa substância permite que continuem duros mesmo após serem cozidos por alguns minutos ou 1 hora. Ei, jogue um pouco de manteiga e alho, todos comerão felizes da vida.